Zé Luiz les diz boa tarde, está entrando no ar mais um Joga nas 11 aqui pelo R7, r7.com, Record Plus e também pelo canal Desimpedidos. É muito legal ter você com a gente para essa conversa de futebol com bom humor. E olha só, a gente vai falar de um monte de coisa. Primeiro, os jogos da Copa do Brasil, a gente vai falar do Flamengo na Intercontinental, vamos falar dos times que já estão se mexendo para o ano que vem, para 2026, né? E para isso, sempre com auxílio luxuoso de várias pessoas fundamentais para esse programa acontecer. O primeiro é o Bira, que está ali no canto, com mais uma camisa de sua maravilhosa coleção de Tô me camisas. sentindo um pouco pressionado, sabia, Zé? Eu já Porque todo percebi. mundo vem falando, cara, uma mais legal que a outra. Outro dia eu vim com uma que o pessoal falou, pô, essa você errou, é feia. Não, mas descreva, essa é... Essa é do Charlton, que subiu, recém-subido para a segunda divisão inglesa, mas é um clube tradicional ali da Inglaterra. Mas não quero desviar o foco, né? Queria vamos lá. perguntar se tem gol do Ryan hoje. Tem, né? Teve. Olha, Ryan, que sucesso, né? Mas a gente vai falar disso. Ryan joga muita bola no Vasco. O Vasco ganhou ontem do Flu, Corinthians ganhou anteontem do Cruzeiro. A gente vai falar disso. Mas para isso também tem o cara. Ele sabe muita coisa de dentro, de fora do campo. Ele sabe muita coisa séria, muita coisa de humor. Eu tô falando de Rudy Landucci. Ué. Sou eu? Quando você, você falou que velho. sabe muita coisa de dentro e fora do campo, eu falei, acho que é o Faraldo, né? Eu tava torcendo, não. Aí você falou humor, Eu eu falei, sei nada, sou não. eu. Tamo junto, né? O final de ano diferente dos outros, né? Bem animado o futebol, mundial rolando, enfim, supercontinental, não sei como é que eu chamo isso, mas a Copa do Brasil também. Brasil. E eu acertei, né? Eu falei que o Cruzeiro não era favorito, e eu acertei, o Corinthians já ganhou, e o Corinthians está na final, Não, isso pra não, mim é não, não. certeza. Ó, e detalhe, quem realmente acertou, eu vou mostrar para vocês, é o Faraldo. O Faraldo tá aqui, vou mostrar um corte de, acho que 2 semanas, Faraldo. Temos o corte? Temos o corte. Que bom, porque eu ia lembrar. Se não fosse o corte, eu ia lembrar. Eu já fiz isso, tá? Eu lembrei quando eu acertei um negócio aqui, eu falei, eu põe lá. É verdade, você É, cobrou. é. E tem que cobrar mesmo, tá? Porque daí a gente mostra, né? Mas quando a gente erra também eu não cobro não, mano. Não, deixa embaixo. Deixa eu colocar as arrobas rapidinho para você, tá? Se você quiser seguir. Primeiro, arroba R7 Esportes. Agora, R7 Record Plus, né? Arroba Record Plus. Arroba R7 Esportes. Agora eu vou voltar. O Desimpedidos vai aparecer. Portal R7 e arroba Desimpedidos, que geralmente é o primeiro, ali está. Tá? Então, é muito legal ter você com a gente. Lembrando sempre, eu falei do canal Desimpedidos, no YouTube do Desimpedidos tem um chat e você pode participar com a gente. Vamos começar a falar do quê, né? Hoje é sexta, na quarta o Flamengo estreou na Copa Intercontinental, gente. Eu vou dar esse nome, Não, porque é o tudo nome bem. né? É o que tava aparecendo na tela lá. Mas Né? Na mundial, verdade, o Flamengo mundial de foi clube. campeão, né? Do Derby das Américas. É, mas Então, enfim, é isso que eu não entendi. Peraí, você nem Eles- É uma loucura, né? O Flamengo ganhou o Derby das Américas diante do Cruz Azul do México. Loucura. Quando eu vi escrito Derby, eu falei, muito prazer, Zé Luiz. Não, o Botafogo jogou ano passado, só que perdeu, né? Aí a gente meio que ignorou. É. Tá. Ah, Não, tudo mas bem. vamos lá. Os caras também começam uma a dar título tosqueira. pra tudo, aí nada faz sentido mais. Porque Não, aí... mas é pra Vira, dar uma virou até emoção, meme os né? jogadores do Flamengo levantando a taça lá. É troféu pra tudo. Eu me lembro Zé. que um dos poucos troféus que eu ganhei na vida, troféus Troféu. que eu ganhei na vida foi Ué, trofia. Foi de troféus. Foi de Mr. Caipirinha na festa junina da minha escola. Imagina- Caipirinha é legal. Mr. Caipirinha. Imagina como ele não ficou no final do dia. Então, tava Zé Luiz lhes diz. Eu né? tava o máximo. Lhes dizem Não vou muito. mentir, minha mãe comprou um monte, Lhes comprou. Zé, assim, independente do nome, é um título muito grande se o Flamengo ganhar, não dá pra diminuir, porque a gente é rival. Lógico. E assim, eu até conversei com os caras de análise tática do futebol, e o que eles me falaram é que o time do Cruz Azul joga muito parecido com o Diniz. Ele já tinha me avisado antes. Tá. Tanto que o Flamengo faz um gol assim. Só que assim, cara, eu acho que tecnicamente o time do Cruz Azul é muito bom. Só que eu achei ele 1% concentrado a menos que o Flamengo. Eu achei o Flamengo querendo mais o jogo, mais focado. Muitos passes bobos, o Cruz Azul errava. E o Flamengo Cruz foi... Azul cometeu um erro no primeiro É. gol. Então, Não, então, é o mas E era dinizismo. mas era um erro que tava uma bola cantada ali. mas é que era Eu uma não acho que. questão de Eu não sei se é confiança. falta. Eu acho sei se isso- é burrice. eu acho isso- Mas eu Não acho que foi até um erro, burrice. Mas, foi ô, um Bira, erro eu acho que o por excesso de confiança traz a sua concentração abaixo do adversário. Pode ser. Eu concordo com você. Porque eu senti um pouco isso também. Achei que, pô, é isso, como você bem falou, tem alguns jogadores ali interessantíssimos. Aquele Eric Lira, o volante. Sim. Nossa, O menino que fez o gol? sensacional. Ou é outro, né? Não, o outro que fez o gol, né? É, O Sérgio. centroavante Golaço, parecia né? Que foi bom. um golaço Sim. também. O próprio Faravelli, né? Que fez
uma boa temporada ali com aquele Independiente Del Valle, que todo mundo falava. Tem alguns jogadores ali interessantíssimos, mas também achei que era um pouco desse excesso de confiança nessa tática muito autoral, né? Acho que o trabalho autoral também dos técnicos, ele acaba trazendo isso para o jogador, que é algo único ali. Então você também acaba ficando preso em algo único, né? E quando as pessoas estudam, acaba virando uma presa fácil. Eu achei que o Felipe Luiz foi muito bem em colocar a pressão Marcação alta, alta, sim. porque ele poderia segurar, visto que os jogadores do Cruz Azul saíram algumas vezes da pressão, tocando bola, chegando Flamengo, com final espaço. de temporada cansado. Exatamente. Poderia propor outra coisa, mas ele propõe ali, né, essa marcação intensa, que não só saiu o primeiro gol, mas as principais chances assim do Flamengo, elas partem de roubar a bola antes do adversário estar no campo de ataque. E abemos um meme, né? Porque aquela cena do juiz virando assim, e mostrando gol, que a bola entrou porque tinha o chip, já viralizou com um monte de frase Então, mas diferente. isso podia ter E agora- viralizado em 2018, né? Não, A é. tecnologia já podia estar aqui, Eu ó. não entendo. Gente, é isso que eu tava pensando. Falei, gente, isso existe há séculos. Teve Já gol no tinha que tá aqui. Brasileirão esse ano que foi polêmico por causa disso, que Por a gente conta falou disso. aqui com o Salvo. Não, e é muito bom, porque o juiz, o zagueiro vai reclamar, o juiz mostra o relógio, o zagueiro fica até sem graça. Ele faz tipo, Beleza, vambora. Né, mas isso mesmo. A hora que ele vai reclamar, o juiz faz assim, ó. Tá escrito, é gol, trouxa. Exatamente. E só pra concluir, porque eu sou um cara que às vezes falo do Felipe Luiz aqui, parece que eu quero diminuir, não é verdade, eu acho que ele é um treinador em construção ainda. Acho que todos os treinadores estão em construção. O cara que desiste de se... Já era. Exatamente, a gente tem alguns casos que eu não vou citar. Mas eu acho que, por exemplo, Felipe Luiz no segundo tempo, o Flamengo volta muito melhor. O Flamengo amassa o Cruz Azul no segundo tempo. Cara, isso aí não dá pra gente não falar que é o técnico. Então, assim, o Felipe Luiz nesse jogo, eu acho que ele foi muito bem. O Flamengo é merecedor, o Pirâmides é muito abaixo do Cruz Azul. Tá. Não é? É. E eu acho que o Flamengo tá na final. Só que aí na Flamengo final, na chegando lá na final contra o PSG, aí cai nessa discussão do trabalho autoral, né? Eu acho que o único pecado dele na Copa do Mundo de Clubes, em que ganha muito bem do Chelsea, talvez no melhor jogo do ano do Flamengo, foi quando contra o Bayern ele meio que tentou manter o estilo de jogo e, pô, não dá. Dependendo do adversário, você tem que dar um passo atrás. Cara, Total. Não, e aí Talvez tem o Cruz Azul, Arrascaeta, talvez o Cruz Azul não tenha o feito isso Arrascaeta contra o faz a pior Flamengo. partida dele na história do Flamengo também contra o Bayern. Também tem isso, que é o principal jogador. Então, eu acho que tenha servido de lição de alguma forma contra o PSG não ser completamente autoral, porque não tem como, né? O Gerson, né? Aquele jogo contra o Bayern, que faz um bom e o Arrascaeta? O Arrascaeta Ah, chegou loucura. a 25 Não, é absurdo. gols. Absurdo. Talvez a melhor temporada do meia uruguaio. Pra mim é com certeza. Né? Eu vou mostrar pra vocês os números. Quer ver? A gente tava Coloca os falando, né, números do Arrasca. Não, e o Esse primeiro é gol o Flamengo dele... A gente teve uma discussão boa, eu e o Faraldo, em casa, no Eu pensei churrasco. num outro... Você não me chamou. Pensei Cara, não chamei, Vou colocar- porque era sobre Corinthians o Vamos churrasco. colocar Daí, cara. o irmão. Ó, gente, olha o O irmão, Arrascaeta o irmão é italiano. nesse ano, tá? 62 jogos, 25 gols, 18 assistências, Absurdo. craque do brasileiro, melhor jogador da Libertadores Absurdo. e fazendo coraçãozinho pra gente. Muito obrigado, É Arrasca. pro Bira esse coração, que não votou nele no craque do campeonato. Cara, não, calma aí, velho. Mas, ô, Zé, a gente tava discutindo, eu e o Faraldo, se essa temporada do Arrascaeta não tá entre as grandes temporadas de grandes Eu ia jogadores falar na isso. história do futebol brasileiro. Eu acho que está. Parabéns, Eu- Bira. Eu ia falar Você a isso. quer gente ver os tava números nessa. dele no Flamengo? Porque a minha dúvida é, em que prateleira a gente coloca o Arrasca no Flamengo que teve Zico, Pet, enfim? Não, do que eu vi é o maior. Ó, que eu vi- Arrascaeta pelo Flamengo, dá uma olhada. Ele vai Eu não estar vi o Zico. chegando a 100 gols, ó. Ele chegou em 2019, são 352 jogos, 98 gols, Meu Deus. 111 assistências, 5 cariocas, 3 supercopas, 3 brasileiros, 3 libertadores, 2 Copas do Brasil e uma Recopa. Em que prateleira, Nossa, Faraldo, muito- começando por você, vai. Em que prateleira você coloca ele na história do Flamengo, vai? Cara, assim, se existe uma prateleira com só um nome, é o Zico. É. Abaixo dessa tá o Arrascaeta. E aí eu acho Sim. que você pode colocar junto Eu com o acho que- Petkovic. Tenta puxar uns nomes aí, vai. Eu acho que talvez já Zico, acima do Petkovic, Gabigol. Doval, eu lembro do Gab- Doval. quando eu era Gabigol moleque. pode Então, mas tá. eu já acho que o Arrascaeta tá acima do Não, Gabigol. eu talvez acho na mesma também. prateleira. Mas a gente Gabigol. tá puxando nomes aqui. Puxa É. nome, Gabigol. Adriano Júnior. Imperador, talvez? Não sei. Adriano. É que o Júnior. Adriano É é, que tem- inconstante. É que aquele time Júnior. inteiro, né? Júnior, Adílio, Romário. Verdade. Romário. É que o Romário passou por outros clubes. É engraçado, né? A gente lembra quando o cara marca a época no clube. Mas se for cravar os top, É. vai, o top 3 ídolos do Flamengo. Não, acho que o Zico, Arrasca tá. e Gabigol? Então, o Gabigol talvez não entre, pelo jeito que ele sai Tá, é. e os 2 últimos anos dele, né? O Gabigol é esse cara. O Rascaeta é um cara menos polêmico, isso Tá. ajuda. Agora, só fazer uma errata aqui que, pô,
Eu vi o Bira começar no entretenimento, e quando ele começa, era um programa que a gente tinha aqui no Desimpedidos, Debate a Sopra, que era o Bolívia o Livro, né? Que é o Biratã, que é um dos melhores que tem no mercado. Aí eu fazia parte de o comediante barra. Ali que eu comecei a comentar um pouco. E o Bira foi lançado ali. E eu lembro que num dado momento, o Flamengo tira o Arrascaeta do Cruzeiro e o Rodriguinho vai pro Cruzeiro. Sim. E eu falei que o Rodriguinho é melhor no Cruzeiro do que o Arrascaeta no Flamengo. Então, assim, nessas horas eu falo, eu sou só um humorista. Não, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Rodriguinho vai, acho que do Pirâmides, inclusive, pro É, Cruzeiro, mas né? ele vai pro lugar do Arrascaeta. E a torcida do É, Cruzeirense loucura. estava muito chateada. Porque o Arrascaeta vai embora pro É. Flamengo. Inclusive, Não, mas muitos essa comentaristas coisa de- mineiros Ah, meio que querendo botar eu uma tenho- zica lá, falando, não vai dar certo. Não vai dar Essa certo. coisa de não vai dar certo, eu tenho uma ótima, né? A gente, na rádio que eu trabalho, na 39, começou a tocar Mamonas Assassinas. Eu toco a primeira vez, roda, roda, vira, vou lá na sala da coordenação e falo, Luiz, você acha que isso vai dar certo? Acho que isso não vai dar certo. Eu acho que a sua é pior que a minha. Porque, ó, passou uma semana, eles estavam lotando o show deles com a gente, e eu paguei minha língua, né? Mas enfim, a gente erra bastante. Mas aí sabe o que é Agora- a tática? É você falar sempre que vai dar muito certo, que aí todo mundo esquece que não deu É. certo. Ninguém... Por exemplo, eu vivia falando, o fulaninho da base do Santos, pô, Vai dar o cara certo. vai se arrebentar. Pô, carreira no Atlético Paranaense, aí depois foi pra... Não, mas sabe? quando dá certo Mas também, aí você é um quando dá gênio. certo, eu falo, Foi pô, o eu Bira que falei. falou. Aí você faz o recorte. Deixa eu falar, por falar em foi o Bira que falou, quem também genialmente está com a gente é o Bruno Piscinato, nosso colega da Record. Maravilhoso, Ele está viu? lá em Doha, porque ele vai acompanhar. Olha que imagem legal lá de Doha. Deve estar Ele 40 graus essa hora lá. Deve estar um calorzinho aí, né? Piscinato, seja bem-vindo, meu velho. Conte tudo. Como é que você tá? Fala, rapaziada. Fala, Zé. Vocês me ouvem bem? Tudo certo aí? Perfeito. Prazer estar com você mais uma Perfeito. vez. Zé Faraldo, Bira. Vou levar uma camisa diferenciada, hein, Bira? Que é uma Opa. camiseta aqui dos times do Catar. Olha Pô, que eu legal. quero, hein? É, Piscinato. Rude também. Rude, vou te agenciar aqui, fazer seu show. Vamos fazer seu show aqui no Boa. Catar. Os caras têm dinheiro, meu. Eu vou fácil. Não, só pagar a viagem eu já vou. Boa, boa, boa. Como é que você tá E aí acompanhando o vocês falaram num Flamengo? lugar legal, né? Aham. É, e aqui é um bairro normal, tipo assim, eu tô aqui. Isso aqui é pra mostrar a ostentação que é o Catar, né? É, todo lugar tem prédio iluminado. Isso aqui é uma estação de metrô, tá, gente? Parece um, parece um shopping, mas é uma estação de metrô. Catar realmente é um lugar que é muito futurista, né? Mas vamos falar, tô acompanhando o Flamengo, vocês tava louco pra participar da conversa aí. A gente tá desde o. Eu cheguei aqui praticamente no dia, né, do jogo com o Cruz Azul, fui pro jogo e depois acompanhando toda a rotina do Flamengo. Acho que algumas coisas pra gente colocar aqui, atualizando hoje, né? Eu tava no treino do Flamengo, teve coletiva do Felipe Luiz hoje, uma coisa que surpreendeu todo mundo. Ontem o Pedro treinou e hoje ele treinou de novo. E na coletiva, o Felipe deixou claro que, assim, na programação dele, se tudo der certo, o Pedro tem alguns minutos no jogo contra o Pirâmides. Antecipando, né? Todo mundo falava do Pedro só para 2026. Então, um time que já tem Arrascaeta, como vocês estavam falando, Bruno Henrique, pode ter o Pedro. E que momento para ter a volta do Pedro, né? Jogos decisivos. A gente acompanhou também o treinamento do Pirâmides. Ontem eu estive no treinamento do Pirâmides, hoje teve a coletiva do técnico, que é um croata. Foi muito engraçado que eu perguntei para ele assim na coletiva, né? Eu falei, você tem alguma influência de futebol brasileiro? Tem o seu time, né? Tem um jogador brasileiro, que é o Everton, que é um rapaz do Amapá, ele fez carreira no leste europeu, não tem carreira no Brasil, mas ele joga no Pirâmides. E aí o técnico croata olhou pra minha cara assim e falou assim, você sabe que eu sou croata, né? Porque nós estamos no Catar, e foi aqui no Catar que a Croácia eliminou o Brasil, né? Aí ele falou essa frase e na sequência falou assim, não, nós croatas, a gente joga como vocês, a gente gosta de querer ter a bola e tal. Mas enfim, lógico que a proposta, o próprio Tira uma Felipe onda. Luiz disse que a proposta tirou uma onda. A proposta do Pirâmides vai ser defender, né? Essa é a ideia do Pirâmides. Vai se defender para tentar sair no contra-ataque. Agora, vocês estavam falando sobre o Arrascaeta, estava doido para participar. É uma loucura, né? Assim, não dá tempo de trazer ele para o Brasil, não? Nacionalizar, sei lá, fazer alguma coisa. Porque, cara, é inacreditável o cara jogando. E ele é aqueles jogadores que, né, a gente assistindo o jogo contra o Cruz Azul, vocês estavam dando a impressão de vocês aí. Eu acho que o Cruz Azul, cara, muito abaixo, apesar de ter jogadores ali, que você pode ter bons valores, mas muito abaixo do que é o Flamengo. O Flamengo que dá uma recuada no primeiro tempo, faz o gol e dá uma sossegada, e aí os caras vão com tudo. Mas em momento nenhum eu senti, falei, nossa, Cruz Azul tem algo a oferecer contra o Flamengo. E é impressionante, o Arrascaeta
O Arrascaeta. Tá pipocando aí. Caiu, Arrascaeta voltou. pega na bola. Voltou. Voltou. Tá tudo ok. Voltou. Segue, Piscinato. Pode seguir. Vamos lá. O Arrascaeta pega na bola 4, 5 vezes e ele resolve o jogo, cara. É impressionante, assim. E a calma dele jogando, parece que ele... Juro, parece que ele tá em outro esporte. A galera Primeiro tá lá gol correndo, dele foi isso aí. ele olha um jogo diferente. É isso. Ele recebe a bola, né? Os caras erram o passe, aí só falta ele falar pra galera, calma que tá tudo tranquilo. Vem goleiro, eu vou driblar, tchau, 1-0. Aí ali no segundo gol ele tenta cruzar, ele vai fazer o certo, assim, o óbvio, né? Ele vai tentar cruzar, o zagueiro vai bem, antecipa, ele fala, tá bom, voltou pra mim, aqui ó, encubra o goleiro. É uma facilidade pra jogar o tal do futebol que é impressionante. Sim, é. E aí, assim, tem algumas coisas, umas curiosidades que talvez vocês estejam acompanhando aí no Brasil. O Pirâmides tem um Zico, né? Vocês estavam falando do Zico? Zico, isso, vimos, soubemos. Tem um Zico. E tem um Dunga também. Ah, você tá de zoeira, Olha aí, ó. sério? Que desse eu não sabia. Ele usa o apelido, é um volante, né? Que sempre gostou do Dunga, apelidaram ele de Dunga com relação ao nosso Dunga, né? Olha aí. Tetra. E aí é isso, o Flamengo vai enfrentar um Pirâmides com Dunga, Zico e vamos ver o que vai dar. E Everton, E né? o poder E croata. Everton Cebolinha. Everton, Agora, ô Piscinato, você fala do Arrascaeta na seleção brasileira, e eu sou um cara que acompanho menos as seleções. Mas eu não vejo ele na seleção do Uruguai jogando igual ele consegue jogar no Flamengo. Exato. Talvez por falta de oportunidade, talvez por jogadores em volta. Mas eu não sei, Birão, você que acompanha mais do que eu. Mano, você sabe que a gente falou uma vez com o Lugano disso. E eu perguntei pro Lugano, inclusive, pô, por que você acha que o Arrascaeta não tem essa idolatria no Uruguai que nem o brasileiro tem com o Arrascaeta, né? A ponto de pedir em seleção e tudo mais. E o Lugano falou, cara, é simples, o Arrascaeta joga igual um brasileiro, ele não joga igual um uruguaio. É isso. Então ele tem uma isso. criatividade. Ele não dá cotovelada. Não, não xinga o juiz. Não, mas ele na verdade, ele tem uma criatividade ali, um poder de construção que é muito mais semelhante ao brasileiro, de carregar a bola, de driblar. Segurar mais. Até na praticidade do Exato, jogo. Na seleção reserva do Uruguai, que apanhou dos Estados Unidos, né, num amistoso recente, ele É, só o joga golaço. porque é a seleção reserva, ele mete um golaço ali. Piscinato, você concorda, velho? Você acha isso também? Não, completamente. Eu acho que é isso. Na seleção uruguaia, o Uruguai tem uma questão que, assim, que eles jogam só se for na raça. Tem que ser o Suárez dando mordida, é o Lugano, tá na essência deles. E o Arrascaeta não tem isso, né? O Arrascaeta é o joga fácil, é o low profile. E se a gente for para pensar na Copa do Mundo, eu tava aqui também no Catar, quando o Uruguai joga bem é quando o Arrascaeta entra. É mesmo. Só que ele não tem essa coisa, essa empatia com a torcida, da camisa, como o Bira falou, então... Mas cabia muito na amarelinha. Né? Eu Não dá acho. mais. Aliás, a gente tem Porque era falta... titularzaço. Nós não temos mais 10, né, cara? Pois A é. gente não tem um Não, e 10. é muito curioso isso mesmo, porque é muito sobre ele carregar a bola, driblar, e é uma coisa que realmente, como o Piscinato falou, o Uruguai é sobre ligação direta, é sobre brigar pelo alto, é um outro estilo de futebol que acaba até ele destoando. Acho que ele não consegue se encaixar nessa rotação que a seleção Que a uruguaia seleção. tem. Assim, apesar de tudo isso, vem sendo, né, cada vez mais... O Bielsa é um cara que gosta, né, de um futebol mais de posse de bola, mais vistoso, é de uma escola, né, mais criativa e vem dando mais oportunidades assim. Eu acho o Arrasca fenomenal. Ele chega com mais moral nessa Copa. Inclusive, sem dúvida, chega com mais moral. E na nossa discussão, a gente chegou na conclusão que o último jogador em território brasileiro que fez uma temporada no nível que a do Arrascaeta está fazendo foi o Neymar, quando foi campeão da Libertadores com o Santos. Piscinato, me fala do público aí, chamou a atenção nossa aqui no Brasil, e se comentou bastante, que esse jogo do Flamengo tinha um estádio gigante e 7 mil pessoas, Poucos né? flamenguistas. E poucos flamenguistas. Me explica uma coisa, pelo que você já percebeu, isso é por conta de, agora nós temos um Mundial de Clubes e o Intercontinental perdeu o interesse, ou quando vier o jogo do PSG vai estar lotado? Eu acho que são vários fatores, mas... Cara, esvaziou muito. Você pensar o torcedor flamenguista, o cara viajou para a Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Aí, Libertadores, Peru. E aí, pô, tudo bem o cara ser otimista, mas será que o cara já estava comprando a passagem para o Catar? Ou comprou depois que o time ganhou a Libertadores do Palmeiras? Então, assim, a gente está falando de uma viagem que não é barata. Então, os torcedores do Flamengo que estavam aqui falaram sobre isso.
Eu acho que a gente vai ter, talvez, uma chegada de torcedor maior pro jogo do PSG. Mas é assim, maior que eu tô dizendo, sei lá, chegar mais 200, 300 torcedores. Tá. Eu não acredito numa chegada em massa. E aí eu acho que é um pouco por conta... Teve a Copa do Mundo de Clubes esse ano. Vocês estavam falando no começo do programa sobre nomenclatura, né? Eu tô sofrendo disso aqui também. Pra mim, acho que tinha que ser assim. É campeonato mundial esse. E aquele de 4 em 4 anos é a Copa do Mundo de Clubes. Poderia Ficava ser. mais fácil Isso pro aí, é. Intercontinental. Eu acho também, poderia ser. Mas enfim, como tem no vôlei, né? Tem a Copa do Mundo de vôlei e tem o Mundial, mas enfim. E tem uma outra coisa que chama muita atenção, que eu acho, isso pra mim virou absurdo. A FIFA, tá rolando aqui no Catar, a Arab Cup, que eles chamam, Uhum. Sim. que é como a Copa de Nações dos países árabes. Então, por exemplo, agora tá tendo Emirados Árabes e Jordânia. Ontem, que foi um jogo, teve jogo da Arábia Saudita e teve um outro jogo do Marrocos. Então, assim, a galera tá indo pra esses jogos. Entendi. A cidade Fala você isso. anda, os táxis estão todos envelopados sobre a Arab Cup. E aí, cara, o público que tinha lá eram os torcedores do Cruz Azul, que eram pouquíssimos. O Flamengo também, sei lá, chutaria, sei lá, 700 pessoas por aí, do Flamengo, né? Uhum. E aí alguns gatos pingados aqui do país. O público foi de 7 mil pessoas no estádio de 40 mil, realmente fica ruim. Agora, para esse jogo contra o Pirâmides, aí se espera um público maior, porque tem muito egípcio, né? Falando de países árabes, o Egito foi eliminado da Arab Cup, então até o técnico hoje croata do Pirâmides pediu todo mundo, falou todos os egípcios, não importa o time que você torça, vai torcer pra gente. Então, assim, pode ser que tenha um pouco mais de público, mas é um estádio, pensa em um estádio de Copa do Mundo, 40 mil pessoas, aí vai ficar, tem Sim. como, Piscinato, vai ficar vazio. Sim. Por esse aspecto da torcida, do outro lado, já pensando na final, em relação ao PSG, você sente que há uma mobilização diferente Sério, do né? povo aí no Catar, pensando Mas que os é fãs, um eu acho. fundo Ah, do do povo lá, Catar sim, que administra lá, o sim. PSG? Existe esse aí eu ânimo acho com a que- competição por esse aspecto? Vai ter o interesse das pessoas que gostam de futebol para ver o PSG, né? Para ver o time do Luiz Henrique. Mas aí tem uma outra coisa, não tem um grande apelo, né? Esse time do Luiz Henrique é o time, não tem um Messi, não tem alguém que vai trazer essa torcida toda. Mas aí eu acho que por conta do PSG você vai ter mais gente. Agora, um outro detalhe, tem a final do Intercontinental no dia 17 e tem a final da Arab Cup, que é no dia 18. Nossa, bem pensado isso, hein, Piscinato? Vamos organizar um campeonato junto com outro campeonato? Tem uns Que caras é que pra gente organizam ter um assim no monte de Brasil, hein? campeonato num E é país uma que nem primeira gosta edição. tanto Foi de o Brasil que campeonato. organizou Os dois isso são da aí. FIFA. E os dois são da FIFA, velho. Não, e uma primeira É uma maluquice, edição, os dois né? são da FIFA, Tem então, pouco assim, país no mundo também, né, pra fazer campeonato. Não, e os caras estão tipo, Então, assim, não, a a cidade está promoção. dividida nisso aí. Eu imagino, eu dividida. imagino, eu Ô, imagino. Piscinato, fala pra gente, você que é um cara mais conhecedor, que viu o treino, o Bira, por exemplo, que queria secar o Flamengo amanhã. Ele tava doido pra secar e ele queria falar, será que vale a pena assistir o jogo? Será que o Pirâmides tem alguma chance? Qual que é a tua opinião, ô Piscina? Boa, manda aí, ficha técnica do Cara, Pirâmide. Chamou Eu o cara vi- de piscina. Eu vi o treino do... Os caras me chamam de piscina, tá tudo certo. O Rudy tem direito a... Agora, o time, cara, limitado. Eu acho que assim, eles vão entrar pra defender. Eles apostam muito num atacante africano que eles têm. O cara é forte, então assim... Mas, velho, secar... Pros secadores, eu diria, guarda pro PSG, assim. Quem quiser secar o Flamengo, acho que não é uma boa você apostar no Pirâmides. Assim, os caras estão tratando o Pirâmides, né, como o jogo mais importante da vida do clube. O clube Ah, é de entendi. 2008, é um Sim, clube isso é novo. interessante. Eles estão, assim, no auge. Só que aquela coisa, quando a bola rola, eu achei que o Flamengo vacilou contra o Cruz Azul. Primeiro tempo foi um vacilo tomar aquele empate. Poderia ter colocado a perder, entendeu? Volta. Claro. Futebol é 11 contra 11. Volta no segundo tempo, toma um gol, besteira. Agora, cara, difícil, hein? Esse time do Flamengo... Eu vou falar uma coisa que muitos não vão concordar, mas... Eu acho que esse Flamengo estaria numa segunda prateleira de futebol europeu, cara. Eu acho que daria pra jogar facilmente, assim, com o Atlético de Madrid e ser favorito. Sabe? Com o Inter de... Não, mas com o Milan e ser favorito. Uhum. Tá. Eu acho que você não tá falando bobagem, não. cara. Eu vou aproveitar, o Bruno tá com a gente, eu vou colocar na tela uma arte, só com os números do Pirâmides, a gente vai falar. Bruno, para você ouvir Boa. também, ali, quer ver, coloca na tela. Então, Bira, não perca seu tempo amanhã. O Pirâmides, ou Obrigado, Pirâmides, ou Pyramids, como queiram, em 2025. Mateuzinho, coloca na tela, por favor, vamos ver se dá, e aí o Bruno vai ouvir a gente. Ó, o Pirâmides em 25, são 58 jogos,
39 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 111 gols marcados, 41 sofridos. Campeão da CAF Champions League, venceu o Auckland City e o Al Ahly Saudi na African Asian Pacific Cup, fase anterior, né, desse Intercontinental, e é campeão da Supercopa Africana. Quando a gente põe o número na tela, é um número bacanão. Assim, você pode contestar. Pode tirar o número se vocês Ele quiserem. fatulou lá, hein? Pode tacar o Bruno Piscinato aí Assim, de dá pra volta. contestar e falar, pô, mas o nível de competitividade que É o Pirâmides outro. encara é outro. Mas assim, dentro do que eles têm que encarar, eles parecem ter ganhado tudo. Não, É. ele Inclusive ganhava- do Ali, que é um dos exatamente. grandes Ele foi dos 5 vezes endinheirados campeão, não lá foi? O da Al-Ahly? Arábia Saudita. É. Não. Não. O negócio de ganhar o campeão africano É. era sempre o Al-Ahly. É, o Al-Ahly é o Ah, que não, mas tem um esse monte de time- Al-Ahly. Não, eu sei que é outro, mas Quem tô que dizendo tá assim, lá, Mateuzinho, no Al-Ahly? Fala pra mim Ele aqui tirou rapidinho. esse time. É verdade. O que ele Do ganhou. próprio país. O que o... Firmino, Ah. Maresca, todo Mendy. Eles É, ganharam. é o da- Do Al-Ahly ganharam. da Arábia Saudita. É. Sim, mas eles o Al-Ahly, ganharam. que era do Egito, que Perdeu o esse Corinthians posto. pega em 2012, Sim. o Palmeiras pega. Primeiro jogo do Posto Corinthians. campeão O Palmeiras africano, né? eliminado, perde o terceiro e quarto, depois ganha no Mundial que pega o Chelsea e joga na fase de grupo. É sempre eles. né? Há muitos anos é esse time, Isso. agora é o Pirâmides. É. Ô, Perdeu esse Bruno, campeão na África. Ah. qual temperatura aí à noite para que está agradável? Quantos graus mais ou menos você está sentindo hoje? Me De conta. regata. Agora 28 graus, né? Aqui Pô, são delícia. 8 da noite, é isso? Só que a previsão, por incrível que pareça, é só a gente vir pra cá que acontece isso. Chuva a partir de amanhã ou domingo e temperaturas a 21 graus. Vai baixar totalmente a temperatura. Então, Mas é melhor, pô. tô curtindo o calorzinho. ótimo. Agora, uma coisa legal que vocês estavam falando que eu esqueci de comentar: o Flamengo ganhou a taça do Derby das Américas e amanhã vale taça de novo. É a Eita. Challenge Cup. Olha aí. A FIFA mas fez aí é 3 loucura, hein? taças. Eu tava falando, Bruno Piscinato, que eu ganhei quando eu era criança, loucura. Mr. Caipirinha do grupo escolar, É. Dr. Murtinho Nobre, e tá parecendo isso, meu velho. É tipo Taça Rio. É um troféu Mas pra é cada até coisa. constrangedor É isso. o vídeo Jogou dos a jogadores do taça, Flamengo jogou a levantando a taça, taça. é Eles isso. levantam sem saber o que fazer. Tipo, putz, tá, a gente tem que comemorar? Os caras comemoram mais a Taça É Guanabara. isso. Essa energia. É isso. Né? Mas o Flamengo pode ganhar mais uma taça amanhã, mais um título, a Challenge Cup. Challenge Cup, vamos Contra aguardar. Deus. Eu acho que o Flamengo, não sei vocês, não sei o Bruno, acho que o Flamengo passa pelo Pirâmide Ah, sem e dúvida. acho que o Flamengo faz a final com o PSG, né? É, com Isso, certeza. E aí vai ser um jogo divertido de assistir. Não sei, não. É, Não mas sei, a lenda não. é que pode ser que o Luiz Henrique mande um time misto, né? Como, Então, como eu é não- que eu não vai? acredito, viu? Bruno, que notícia você Não, tem aí? não, O PSG Qatar vai lá. como? Porque o PSG está interessadíssimo na Champions, né? Talvez haja uma cobrança. Eu acho que está interessadíssimo na Champions, mas eu até concordaria um pouco com o que o Bira falou, mas tem a questão do investimento árabe no PSG. Ah, Então, verdade. Eles precisam vir com um time e tem a questão com a FIFA também. Repercutiu Ah, mas muito claro. aqui a entrevista do Luiz Henrique, falando que ele preferia pegar o Pirâmides, logicamente, porque ele não queria pegar o Flamengo do Mundial. Aí duas coisas legais que o Felipe falou hoje na coletiva, né? O Felipe falou assim, o Flamengo também não queria pegar o PSG, mas a gente não tem essa possibilidade, porque o PSG não joga uma semifinal. Ele criticou muito esse sistema de disputa. Falou assim, o cara chega para jogar um jogo só, isso não é justo. Mas enfim, e aí depois ele falou assim, sobre enfrentar o PSG, né? Ele estava falando assim, perguntaram para ele, a imprensa estrangeira, sobre a impressão que ele deixou na Copa do Mundo. Aí ele falou, mas eu não esqueço que eu fui massacrado no Brasil. Assim, pro mundo, o Flamengo deixou uma boa impressão, mas no Brasil o que importa é resultado. Então o Felipe tá muito mordido e, assim, eles estão querendo muito esse jogo contra o PSG. Eu acho, pelo que estão dizendo aqui, até nos bastidores, que o PSG vem com um time titular, sim. Não sei se para colocar todo mundo para jogar, mas não vão querer perder, né? Porque vai repercutir perdendo do Flamengo, Claro, enfim, claro. nunca vão querer perder. É que eu acho Sim, que o Luiz Henrique ele é meio antissistêmico, sabe? Um cara meio à frente do tempo, das ideias. Então eu não duvido que ele leve o elenco, mas, mano, chega na É uma hora. cobrança interna dos donos do clube Sim, de, é isso- pô, já não é ganhamos isso a que Copa o- do Mundo de clubes, que perdemos o Bruno pro Chelsea, falou, né? né? cara? Existe o compromisso, existe o torneio, mas existe o compromisso do, entre aspas, dono do PSG, o patrocinador,
que é... Não, super, mas que nem tinha na Cara, Copa do Mundo de Clubes e o PSG jogou vários jogos não posso falar, mas a É. modo... É. Mas isso no começo, né? Aí toma ataque do Botafogo, aí muda Então, o muda. mindset. Ele, Toma ataque, ele exato. controlou até onde deu. Como esse vai ser um Ataque. jogo só, não tem muito o que controlar. Você tem que entrar pra ganhar. Uma coisa é o foco, Bira. Eu concordo com você. Eu acho que chegando nessa final, não é o mesmo foco que o Flamengo vai ter. Tipo, sabe, teve Champions agora, velho, Não, essa então, exato. semana. Eu acho que os jogadores Sei do lá. Flamengo é igual o Bom, Você vê como vantagem? O Flamengo já... Mas não tem a menor dúvida. Eu também Eu acho. O Flamengo é o jogo Mas- da vida. O PSG, Mas não sei se o Bruno concorda, antes de dispensar o Bruno, e se vocês também, existe uma desvantagem também. Porque, por exemplo, se o PSG faz um jogo anterior, o Felipe assiste e fala, ah, tá, ele vem assim mesmo, ele vai me surpreender com isso, ou não, ele vai jogar do mesmo É, jeito que ele tá jogando. mas eu acho que existe uma coisa que é a temperatura do campeonato. Quando É. você vem vindo de trás, Ah, sem dúvida. parece que você tá na temperatura do campeonato, você tá adaptado. O PSG vai chegar e jogar. Eu acho que isso também, Também é. fisicamente, não é, mas eu acho que até mentalmente é uma Mentalmente. desvantagem. E eu ia falar até Vocês essa acham- pressão É, do... Desculpa, fala. Não, porque eu ia falar Garoto. de descer do avião. Deixa eu despedir do Bruno rapidinho. Tá. Peraí, só um pouquinho. Já que tá me- até sentado com ele. Bruno, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Bruno, se você quiser mandar beijo, é agora, velho, porque a gente tá ao vivo, tá? E eu queria te agradecer muito, viu, Mas Bruno esse Piscinato? cadê- É, Esse cadê você aí? Pode ser o PSG, pode esperar, né? Não era o Real Madrid, pode É, esperar. Agora é sua PSG, hora pode esperar. vai Sua hora chegar. vai chegar. Cara, assim, sem ser deixando o clubismo de lado, acho que ia ser legal Flamengo e PSG. Acho que seria legal. Eu gosto dessa escola Felipe Luiz. Acho que ele está em construção, mas eu acho que ele tem tudo para ser um baita técnico. Então, vamos acompanhar. Cara, contem comigo sempre aqui, com todos vocês. Bom programa e um forte abraço. Obrigado, Cara, Bruno deve ser bom, é gente Piscinato. boa, né, Palmas pro velho? Bruno Piscinato. Piscina, gente você é da boa. hora, Piscina. Baita profissional e gente boa. E agora ele vai jantar. É nóis, mano. Vai jantar gotoso lá com a Vai. equipe, etc. né? Não, Não. Tem gravação pra Record ainda. Vai fazer gravação Record. pra Record e depois vai jantar gostoso com a galera. Ó, isso. Até mais, Bruninho. Isso. Valeu, meu velho. Abraço, Muito obrigado. Zé. Outro. Então, eu tava viajando aqui com os meus botões pensando o seguinte, será que o PSG descer do avião e jogar, que, não dá um aspecto... O que vier, tá tudo bem? Eu acho que é isso. Tanto que existe uma pressão, talvez, do fundo de investimento do PSG para jogar no Catar com a equipe titular. Mas eu acho que não tem nenhum tipo de apelo esse campeonato, sabe? Não tem. Tanto que, como o Piscinato falou, né? Lá o que tá com apelo é a Arab Cup, que é a primeira edição, Sim. os povos árabes, né? Num momento, enfim, conturbado da história política desses países. Então você tem ali os olhos voltados para uma outra parada. Rivalidade. E aí, quando desce o PSG, tipo, bacana, vou ver o time final da Champions, mas eu acho que nada mais que isso, sabe? Não existe uma pretensão de, o PSG vai ganhar e é o meu PSG, sabe? É. Eu acho que até Tipo- a existência da Copa do Mundo de Clubes, ainda que de 4 Também anos, é. eu acho que torna agora o Intercontinental, na visão dos europeus pelo menos, ainda mais insignificante Ainda mais do que já esse ano. era. Ainda Principalmente mais do no ano ano que tem divide, a Copa do Mundo. No É. ano que divide, Concordo. pega. E quem É. consegue mudar, quem E aí, o que conseguiria me fazer pega é alguma coisa é a isso. FIFA, né? Tipo- Fazer isso que a gente falou. É. Esse seria o, Exato. como é que é? Que o Piscinato Mundial e outra Copa do Mundo de falou? Clube. Um é a Copa do Mundo de clubes, E o outro de é 4 em Mundial. 4, e o Acho final que no do ano. final o valor é esse. Agora, eu acho que o Flamengo, eu vejo uma coisa que fazia tempo que eu não vejo no Flamengo. O Flamengo está sem soberba no momento. E eu acho que isso é um ponto muito positivo. Porque o Flamengo chegava no Mundial, ou até em final de Libertadores, quando o Palmeiras ganha do Flamengo, a soberba do Flamengo era muito grande. E no final das contas isso atrapalha a concentração. Esse ano não tinha soberba do Flamengo. O Flamengo foi, jogou, merecedor, ganhou. E eu não vejo soberba do Flamengo em nenhum momento nesse Mundial. Nessa temporada, é um Flamengo muito mais copeiro do que Exato. soberbo. Então, não existe. Então, isso, Zé, pode ser que seja um pouco. Porque, assim, muito eu vi o que destruiu o Flamengo era essa soberba. Tá. Ah, vocês não sabem o que é o Flamengo. Porque o Flamengo. Real Madrid pode esperar. Porque assim, todo time. Você não sabe também que é ser palmeirense, você não sei o que é ser santista, e assim tá tudo bem. Mas eu digo assim, essa soberba, no final das contas, atrapalha muito. Eu não tô vendo. Total. Por isso que E eu eu ainda acho acho que o Flamengo vai ganhar essa competição
Muito por conta E desse eu mindset vejo também. isso muito no Felipe Luiz, cara. Eu acho que ele que é o gestor desse Ele ajuda a não elenco, ter isso. ele que é o Aí- cara que aí segura você os foi bem. egos desse elenco, é o cara que bota todo mundo pra ser o operário pro Flamengo, né? É todo mundo ali Eu acho que até a diretoria ele amansa todo também, né? mundo. Eu boto O- maior fé nisso. Bira, eu vou Pode mostrar o Felipe Luiz, porque ele falou na entrevista que o Bruno Piscinato falou, mas a gente tem um trechinho que ele fala do Arrascaeta e do trabalho dele, né, Felipe Luiz, em relação ao Arrasca. Roda aí, vamos ver. Você falou do Danilo, né, que virou um ídolo eterno, e eu queria perguntar do Arrascaeta, porque é impressionante o que ele faz já há alguns anos no Flamengo, e nessa temporada em especial, temporada mais artilheira da vida dele, com 25 gols agora. Primeiro, eu queria te perguntar, o papel que você acha que você teve nessa temporada dele, de primeiro dosar a minutagem, depois mudar um pouquinho, às vezes, o posicionamento dele, e o quão feliz você fica dele chegar no final do ano, com esse ano mais especial da carreira dele. E, por último, eu queria te perguntar como é para vocês jogarem com o estádio um pouquinho mais vazio do que o Flamengo está acostumado a jogar, né? Apenas 7 mil pessoas hoje. No outro dia, o Arrasca estava lá na academia, eu ganho todos os prêmios, né, merecidos. E eu falei para ele, de nada. De nada. Não, mas é simples, é mérito único e total dele. É um cara super concentrado, focado e principalmente ambicioso. Sempre foi. Não é que esse ano ele foi mais, não, ele sempre foi ambicioso. Esse ano a equipe toda seguiu a ambição dele. Talvez ele seja o jogador mais ambicioso que eu tenho no elenco. O cara que quer mais e mais, quer conquistar, quer ganhar, não para por aí, quer fazer história, quer continuar fazendo história. Cobra de todos, cobra do clube, cobra da comissão, cobra dos companheiros e o mérito é única e exclusivamente dele. E eu só tenho simplesmente a sorte de ter vivido a melhor temporada da carreira dele. Eu gostei da pergunta do jornalista, olha, o público um pouquinho menor. Não, gente. Não era o Piscina, Pô, não? Não. Não, acho Era que o não. Psy, Será que era o Psy? Não era o Psy, era o Psy? Não, Acho que não era. Porque 7 mil de torcedores. para Pelo amor de 60 Deus. mil, Não dá, né? né? Não dá. O que vocês acharam? Ele, Arrascaeta? Cara, Zé, eu acho que ele comprova, né, também ali no dia a dia, meio que tudo que a gente fala, né, sobre o Arrasca ser esse cara diferente. E acho que, Você teve na Espanha sim, essa semana. Você chegou a conversar com alguém? sobre Copa do Mundo, E conversei. que falaram do Felipe Luiz? Porque o Felipe tinha uma entrada lá no Atlético. Cara, né? não falaram do Felipe Luiz e sobre Uruguai também menosprezaram muito. É mesmo? Falaram, pô, esse Uruguai Legal. aí não bota medo nenhum. A Espanha, os espanhóis estão muito confiantes sobre serem campeões, né? Tá. Eu acho que existe Com ali razão, uma até. confiança, Certos, né? falando muito dos 3 jogadores do Barcelona, né? Do Yamal, do Pedri e do zagueiro Cubarsí. Entendi. Então eles estão botando muita esperança, falando que ó, vai ser difícil parar a seleção, pensando que ainda tem o Nico Williams, tem uns caras ali que realmente fazem a diferença. Então estavam meio menosprezando, ninguém chegou a falar do Uruguai. Eu até falei, pô, Uruguai, Arrascaeta, e os caras tipo, Quem? Arrasca. Até trazendo um outro Arrascaeta. lado da discussão. E os brasileiros? Assim, a última derrota pro City do Real Madrid, a torcida saiu, né, pé da vida ali do Santiago Bernabéu. Tipo, conversando com torcedores do Real, se você teve essa oportunidade lá, a galera tá realmente pé da vida com os brasileiros, Ou especificamente. com o não, técnico? É mais com o Cara, Xabi, né? Não sei. Mas o que eu senti lá no geral, assim, foi que, cara, os brasileiros já tiveram mais em alta lá, sabe? Tipo, por exemplo, ano passado eu fui para ver Real Madrid e era uma temporada de ouro do Vinícius Júnior, que tinha acabado de ser injustiçado, de não ter conseguido o Ballon d'Or lá no France Football, não sei o que lá. É. Então a galera tava meio, pô, o Vini é muito bom, o Vini. Dessa vez, tipo, eu ouvi um ou outro falando do Rafinha, mas no geral, a torcida do Betis até falava, cara, pra mim é bizarro todos esses caras aí que você falou, mas e o Anthony? O Anthony tá jogando porque bola pra igual ele- esses caras. É, pra Porque ele- era aquele lugar de tipo, Local. o meu ídolo ele é melhor. Esses Uhum. caras não são Se fenomenais. pá, o Antony nesse momento tá com mais moral que o Vini lá. É tipo isso, entendeu? Pô, inclusive, conversando assim de táxi, os caras falando muito do Vini. Pô, o Vini tem que segurar um pouco. Eu entendo que ele é provocado e tal, mas ele se perde no jogo. Porque ele começa a querer rebater as provocações e. Mas isso quando o cara não tá bem, isso ganha então, força, né? exato. Quando ele tá bem, que irado. Mandou calar a boca e ainda fez o Personalidade. gol. E é normal o cara oscilar na carreira também, né, gente? Total, Sim, total. É normal. Vamos falar de Copa do Brasil?
Corinthians, Neto. Pô, eu avisei pro grande Zé Luiz que o Corinthians ia ganhar. E o Zé Luiz, falei, não, mas no fundo ele sabia disso, meu irmão. Eu não, Bom, Zé. beleza. O Corinthians ganhou do Cruzeiro no jogo de ida lá no Mineirão. Gol de Memphis Depay. O Timão consegue a vantagem fora de casa e traz aqui para a Neoquímica Arena, né, a Como que possibilidade. fala La Mano de Deus em Então, holandês? mas ó o gol. Esse é o Cara, foi gol. gol do Nós vamos Memphis falar Depay. disso. Hein? Nós vamos Gol falar do disso. Memphis Demão, eles falam. Ali, ó. Memphis, cabeça, golaço. Aí, cara, eu comemorei muito esse gol, né? Na verdade, eu esbarrei no controle remoto, mudou pro canal 21 e entrou uma pessoa, eu desesperado. Aí eu ouvi o vizinho gritando, gol! A hora que eu voltei, tava saindo o gol. Enfim, Memphis Depay, o Corinthians eu achei que foi muito bem, principalmente até o gol. Depois ele usou o Daronco, que sempre foi contra, a seu favor, que é o Daronco picadinho. Ele vai picando o jogo e aí o Corinthians foi parando Cara, o muito bom jogo. esse apelido, Daronco. O lance aí, ó. Aí apareceu essa imagem e pra mim é uma imagem caça-clique total, porque foi de cabeça. Mas vamos colocar aí, ó, a imagem. Bota lá. Olha Olha lá. Luiz sem clubismo. Olha lá. Pô. A bola bate na mão do zagueiro do Cruzeiro, inclusive aí. Entendi, bate Né? na mão do Cássio. Mão do zagueiro Cara, do Cruzeiro. A grande verdade é que o VAR não deve ter tido essa imagem. Não teve. É um Não, o Porque- VAR não tem essa imagem, porque É a imagem... isso. Vieri, Porque a verdade é que, pô, é um absurdo esse gol não ser anulado se tivesse essa Imagina, imagem. Porque imagina. a Cabeça. bola pega Nas na mão. outras e aí imagens é independe. cabeça, Pô, mas você cabeça, sabe de uma cabeça. coisa? Na hora eu achei até que ele tinha driblado, sabia? Ele Eu driblou com a achei, que ele, cabeça. eu achei que ele tinha feito a cabeçada e só dado aquela casquinha pra ela sair e aí Ô, ele Bira. bater. Não, alguma coisa parecia estranha mesmo ali. Tanto que É. a primeira sensação que eu tenho é que sim, ela pega na mão, mesmo sem nenhuma imagem. Porque eu falei, Exatamente. como é que ela desvia? Ela meio para, Aí né? depois eu falei, bom, já que não foi anulado, deve ter. Eu sou Corinthians Deve ter mesmo. dado um efeito. Não, pra mim, pra mim... efeito. Eu falei, pô, ele deve ter cabeçado meio torto e teve um efeito. O Zé tinha que expulsar o zagueiro. Não, pra mim assim, ó, tem 7 imagens que o VAR analisou, em todas elas você vê claramente a cabeça. Tem essa imagem que fica confuso. E detalhe, eu vi ele que fez a imagem, ele mesmo fala, cara, viralizou de uma forma, falou, eu não tinha reparado. E as pessoas, e ele fala, e as pessoas nem repararam que antes disso a bola bate no braço do zagueiro do Cruzeiro. Bate no braço do zagueiro do Cruzeiro e vai pro E é Memphis. muito louco, porque Né? esse tipo de lance, quando é muito gritante, como também não foi na Copa do Brasil há 2 anos no Corinthians São Lucas, Paulo, do do Lucas, você não vê reclamação do, ninguém do reclama. adversário. Na hora O do William, jogo, né? quando saiu o gol, o William, e aí é até legal, revendo o jogo ali, na transmissão mesmo, o William, quando sai o gol, é o único do Cruzeiro que ameaça reclamar. Ele vira pro Daronco e fala, pô, pegou na mão, alguma coisa assim. O Mas lateral. só ele, É. só. Não foi aquela, e mesmo ele não foi aquela reclamação Não foi assim, só incisivo. assim, ele não Agora, tinha certeza. Ô, Fará, eu tava na hora. Eu tenho jogado bastante online, tava fazendo minha live jogando e a televisão fica lá. E eu venho vendo o jogo só o que tá acontecendo ali. Na hora que sai o gol, eu fico no mudo porque eu tô na live e tal. Eu olho assim e eu falei, ih, cara, vai anular que pegou na mão. Cara, de lado eu tive a impressão que tinha pegado na Por causa mão. do desvio lá. Aí foi o gol, beleza. Não vi repercussão, eu passei. Agora, 2 coisas. Primeiro, essa imagem mostra que pegou na mão. Sim. Beleza, tudo bem. Segunda coisa, eu acho que a gente, é o que eu falo de arbitragem, a gente tem que falar mais do jeito que o Corinthians começa o jogo e surpreende o Cruzeiro. E que se o gol não saísse aí, ia sair logo depois, porque assim, o Cruzeiro ele não consegue jogar os primeiros minutos. Não. O Corinthians parecia que estava jogando na Neoquímica Arena, surpreendendo o Cruzeiro, e eu vinha falando que aquele 3-0 poderia ser benéfico por conta de concentração, e isso acontece, o Corinthians tem um time qualificado, o Corinthians montou um time copeiro, por querer ou sem querer. É o que eu falo dos 11. Copeiro. O Corinthians, Copeiro. quando joga 11... Não, e na funciona. Copa principalmente, o Corinthians é copeiro, quando precisa concentrar aquele dia e fazer, Mas essa junção. e o Dorival vai estar bem. com o time completo, está com o time mobilizado. Quando Não, junta essas mobilizado, duas coisas. Mas, pô, Faraldo, eu acho que a gente tem que debater isso, porque isso é maior do que esse lance. total. Porque eu acho que o gol ia sair. O Cruzeiro não conseguiu jogar os primeiros minutos. O Corinthians jogou muito melhor. E com todo respeito ao Cruzeiro, pra mim a classificação acabou ali, velho. Não, eu eu acho acho que que se não. o Zé, o Mr. Caipirinha, o Dorival Júnior é Mr. Copa do Brasil total, né? O cara entrega a Copa do Brasil, a gente até tava brincando também. Pô, é uma Copa do Brasil e tchau. Ele não Pô, Vira, interessa. a E sequência, manda ele embora. Ou manda embora ou ele, ele vai pra embora. seleção. Ele fala, "Não, olha a não quero." sequência, 2022 no Flamengo, 23 do São Paulo, 24 ele tava na seleção. Sim. E Agora aí 25 tá no. Não, é de novo. absurdo. E eu acho que ele é muito bom de mata-mata, Zé. Quando eu discordo de você dos 11, é porque eu não acho que o Corinthians tem 11. Eu acho que o Corinthians tem um elenco focado no mata-mata. E no mata-mata ele é eficaz. Fora disso, desse formato, com esse objetivo,
é um time normal, entendeu? Não acho que tem 11 titulares absolutos, sabe? Acho que tem falhas, acho que apresenta Ah, deficiências. sem E dúvida, eu acho também acho. que, enfim, não é top 5, sabe? Na minha opinião. Mas eu acho que é um time que, quando proposto para jogar tiro curto, um jogo, precisa ganhar, ele fez isso o ano inteiro. E a gente Até vai com ver o como é que Ramon, vai ser isso agora, sabe? Bira, porque os 2 jogos são muito próximos, né. Sim, A gente corre o risco de ver o Corinthians o salto calça jeans alto, né? molhada, Acho que né, não. Mas eu acho que não, agora. porque Não. eu também vejo isso, Já é, vinha é os descansando. objetivos, né? Desde o Ramon Dias, o Corinthians, quando ele classifica meio mais pra lá do que pra cá no mata-mata do Paulistão. Vai pro mata-mata do Paulistão, Muda. é objetivo, é foco, ganhou. No mata-mata é um time muito bom, porque é isso, você precisa fazer um gol e segurar. Não, e no mata-mata e em Cara, casa o Dorival também. destruiu o ataque do Leonardo Jardim. Tudo que a gente falou o ano inteiro. Movimentação do Matheus Rapidez. Pereira, Caio Jorge, agora com os meninos, né? O Arroio, o Sinisterra, que você tem velocidade, tem um contra Sinisterra, inclusive, um. entrou mal, né? Não foi o Entrou Sinisterra? mal, porque Não conseguia, né? os dribles Então, não mas estavam quando você fala encaixando. do Dorival, você tá falando principalmente do ponto de vista tático. Tipo, Bidon ali, o Garro não tá 100%. Põe o Bidon fecha Sim, o meio de campo ali. Na também. prática, o Corinthians entrou com 4 volantes. Sim. Mas mais até do que a questão tática, como o time, a gente reclama tanto, né, quando fala do Corinthians do Campeonato Brasileiro, que não se mobiliza pros jogos, ou mobiliza pra um ou outro jogo, tipo, vai pegar o Palmeiras no Brasileiro, se mobiliza. Pega o Flamengo no Brasileiro, se mobiliza. Mas, cara, mentalmente, o Corinthians dominou o Cruzeiro do começo Foi, ao fim do jogo. Desde do Como pontapé dominou o inicial. Palmeiras. Pouca gente reparou, mas Dominou o o pontapé Palmeiras inicial do jogo é o Memphis, ele sai jogando e toca pro Hugo. O Hugo já tá quase Na intermediária. na intermediária. Então ele toca pro Hugo, o time inteiro vai pra cima. E o Hugo já dá um primeiro lançamento, querendo dizer, pô, o Corinthians vai amassar o Cruzeiro, mesmo estando no Mineirão. E o Cruzeiro, Isso é a postura do sente primeiro isso. toque da Sente. bola. Eu achei, inclusive, que faltou uma malícia, uma experiência mesmo Fora do Cruzeiro tom, em né, Bira? decisão. Eles O estavam meio Fabrício, perdidinhos no tom Fabrício ali. Bruno, jogador de seleção brasileira, perdeu a linha pro André Luiz, que é um É, menino mas não é de hoje. moleque. É, A gente mas fez ele- alguns jogos do Cruzeiro, ele tem ficado chiliquento em vários É jogos. absurdo E isso. ele, Eu não- e ele tem ficado E vou te falar, oscilando. sabe quando é isso que acontece? A meu ver, depois da falha na seleção. Sim, Pode ser. ele Quem, começou o a oscilar Fabrício? muito. Fabrício. Ele começou a oscilar e perdeu o ponteirinho dele, dispara do É. nada, né. Deixa eu falar uma coisa, vamos enaltecer Lucas Faraldo. Vamos. Eu vou colocar o Tá melhor que o Faraldo há Danilo, hein? 2 semanas, né, Matheus, é isso? Há 2 semanas, no nosso Joga nas 11, o Faraldo falava isso. Roda aí pra vocês verem, vai. Eu acho que é perigoso. Mas eu não tô 3 falando que o gols de Corinthians vai como diferença. favorito pra esse Não jogo. foi o 2 Eu sigo achando que o Cruzeiro é mais De novo, time. o Corinthians, entendeu? pra mim, o favorito é o Cruzeiro. É. Como pra mim, Não, o favorito era claro, o Mas Palmeiras. o também cenário do acho. jogo vai ser completamente Né? diferente. Mas É é que isso é que eu isso, eu aposto. tô Como se o levantando Corinthians uma passar e vai pegar o Fluminense, pra mim o favorito é o Fluminense. Não, Não, total. entendeu? Então é E eu isso. acho que pegar o futebol é tão preocupação, momento, se a gente animicamente, lembrar, vai na mudar semana tudo. passada, na segunda, a gente esteve aqui, e eu virei e falei assim, eu acho que o Flamengo chega melhor pra essa final. Aí o Bira, você lembra que você discordou? Você falou, não, Palmeiras, hoje, uma semana Ah, depois, sim. Não, pior que o eu pensei. Flamengo chega melhor. é outra pra história. A gente falando Porque do o Palmeiras e futebol do em uma Flamengo semana já. Total, vou por isso falar que eu tô exatamente falando, isso. ficar pegado numa questão anímica de 4 meses atrás é meio preocupante, porque, cara, vai precisar apresentar muito mais coisa do que só Não, uma sim, vontade. é o momento. Mas, porque a vontade vai ter do essa outro é lado. a cara desse elenco montado no meio do ano passado. É a É, cara. eu acho que Eles fizeram o mas Campeonato também essa Brasileiro muito tradição, ruim entendeu? até. Então, mas é que não é tradição, é a identidade do elenco, que é uma identidade, eu já falei aqui, é ridículo. É ruim, Você despreza é outros péssimo. campeonatos, você fica fazendo jogos completamente desprezíveis mesmo, que o torcedor se enoja vendo. Mas é a característica do elenco. Muito me surpreenderá se o Corinthians contra o Cruzeiro, pelo menos, não fizer um jogo parelho. Um Eu não pouco tô assim, falando ó, que vai lembra, passar. quando sei, mas o na Corinthians perdeu pro pré-Libertadores, São o Corinthians Paulo. não tava motivado? Olha lá, tudo bem que todo mundo atropelou, coitado, nem conseguiu falar direito. Ah, jura? Tava uma feira aqui, né? Tava uma feira. Agora vendo, gente, desculpa, tá? Tava uma feira, mas uma feira legal, né? Você viu que daí Boa você discussão, falou, boa né? discussão. Mas eu tô com Enfim. você. Tanto que a gente fez o programa essa semana e eu falei isso. E eu falei 55-45 e olha lá. Falou. Gente, o 3-0 é outro campeonato. Mas é totalmente diferente. O Corinthians no Brasileiro, o Corinthians no mata-mata é outro. Tá, pra mim, eu acho que é o único susto que eu tomei, susto não, mas que eu achei que o Fluminense ia ganhar os 2 jogos. Do outro lado, eu falei que eu achava mais, mas o Vasco... Vamos falar já já. Não, mas eu só tô dizendo assim, desse jogo eu sabia que ia ser equilibrado, que o Corinthians poderia ganhar, achei que ia ser um empate, e na minha opinião, Zé, eu acho que o Corinthians já está na final. Eu não acho. Eu sei que você pelo não quer menos- zica reversa,
Mas não O que é eu faço? zica. A minha zica reversa. Mas É análise, juro, não Mas é esse zica outro reversa. ponto também. Tem muita gente falando, mas tem que tomar cuidado porque o Corinthians esse ano tá fraco em casa. Nunca verdade. perdeu tanto em casa quanto nessa temporada. Mas é isso, no Campeonato Brasileiro. Pois é. Não, Se você e- pegar nas e- Copas, até na Libertadores, que o Corinthians passou vergonha na pré-Libertadores, em casa ganhou os jogos. E contra o Barcelona de Guayaquil, que precisava fazer 3 para levar pros pênaltis, fez 2 e quase fez 3-0. Então, assim, em casa o Corinthians é forte. Quando mobiliza, não Quando importa mobiliza, onde é. Exato. Quando tá Quando com a mobiliza, formação eu ideal ou também mais acho. Vai próxima mobilizar. da ideal. Vamos ver, time porque forte. assim, gente, tem alguns dias e é lógico que o Cruzeiro não vai apresentar o mesmo futebol e vai vir com tudo. O Dorival, quer ver? Roda o Dorival Júnior, a gente fala já já. Olha, todo jogo traz ensinamentos, ganhando ou perdendo. É que às vezes passa desapercebido por vocês. Mas para nós, não importa uma derrota de 3 ou uma vitória de 3-0, ele traz muitos detalhes que nós buscamos correções. Nós não ficamos parados em cima de uma vitória, não ficamos também lamentando uma derrota em momento nenhum. O importante é que nós estamos conscientes do que queremos, das dificuldades que passamos, do trabalho que está sendo desenvolvido, de tudo que está sendo entregue, e a nossa preocupação é respondermos ao nosso torcedor, que hoje acompanhei, inclusive, as dificuldades de virem de São Paulo para cá, com muitos problemas, mesmo assim vieram aqui, não pararam um minuto, a torcida impressiona pelo comportamento que tem, a força que esses caras fizeram para estarem aqui presentes. Eu acho que isso tudo aí tem que ser reconhecido, exaltado, e aqui parte um agradecimento de todo o nosso grupo em relação a todo o esforço que eles fizeram para estarem presentes e incentivando a nossa equipe. Eu acho que essa é a demonstração de um carinho acima do normal de uma torcida que não cessa um minuto sequer em uma partida. Bom, isso é verdade, a torcida ficou o Então, tempo inteiro isso é de se gritando enaltecer também. A 3 gente fala mil muito pessoas. daqui a pouco a gente foi falar ainda mais do Memphis também, queria falar, mas da torcida, cara, é absurdo. Não é, e aí não é por ser corintiano, assim. Tanto que as mesmas palavras eu posso usar pra falar da torcida do Vasco, assim. Que ontem meiou ali o Maracanã, era mando do Vasco, então tinha um E pouquinho é mais tão vascaíno, legal o mas estádio meio a meio, né? Muito legal. é muito legal, muito legal. Comemorando do lado. Só que ainda assim, foi um show da torcida do Vasco sobre a do Fluminense, assim, notório. Desde a chegada do estádio, os vídeos dos torcedores chegando ali é impressionante. Não parece que é um estádio quase meio a meio ali. E a torcida do Corinthians é a mesma coisa, cara. São pouquíssimas as torcidas que conseguem, numa condição de visitante, num jogo a essa fase, né? Semifinal, próximo da final do campeonato, calar uma torcida mandante. E foi o que aconteceu. Você não acha que é o no resultado Mineirão. que cala? E muito maior. Cara, eu acho Você não acha que quem sabe vai por que fora tá- normalmente vão uns cara mais doido que Também. grita? Não, vai, também, lógico. Bem, E quando você tá ganhando o jogo é muito mais fácil. E a torcida do 2018 Cruzeiro ela costuma não Não, cantar Mas quando tá perdendo. 2018 o Corinthians tem perde isso no daí, Mineirão né? o jogo de ida da final. E tem vídeos muito parecidos Não, com tudo bem, eu os- tô falando desse jogo em com os si. dessa eu semana. acho Flamengo que o no que Maracanã, pega- na Copa do Brasil. o também. Flamengo também. É que eu acho que o que pega muito do Cruzeiro é o nervosismo, mano. Eu acho que tava todo mundo ali Então, muito nervoso, É, a cara. temperatura do Cruzeiro pensa que baixou o Cruzeiro, quando o depois jogo da Série começou a B, ficar esquisito. é o grande momento agora, tá Sim. ligado? É a principal disputa, é o título que todo mundo dos cruzeirenses estava falando que era acessível, diferente do contra o Racing, né, na final da Sula, que o Racing chegou e era o Cruzeiro que ia ter que bater de E frente falando com o em Racing. Sula, o Cruzeiro mesmo joga uma pressão pra ele nessa Copa do Brasil quando Por ter ele eliminado, caga do é. jeito que cagou pra Sul-Americana. Não é que foi eliminado, caiu na fase de É. grupos pro Mushuki Runa, que beleza, fez uma campanha legal, mas pô, é o Mushuki Runa. Ah, mas E o- que agasalho bonito. Não, linda a Do história. O Mushuki Bira fez um Runa. vídeo contando a história do Mushuki Runa. Tipo, Boa puta história. clube legal. Mas assim, o Cruzeiro foi eliminado do jeito que foi, ele joga uma pressão absurda pra si próprio Sim, ali pro verdade. restante da temporada. E quando ele também perde a oportunidade de brigar de fato pelo título no Brasileiro, porque perdeu uns jogos muito idiotas em casa, principalmente, pô, a pressão vai toda pra Copa do Brasil. E quem criou essa pressão foi o próprio Cruzeiro. Não, Isso é verdade. Isso não tem o que Sim. falar. Gente, eu vou colocar um QR Code O Corinthians também é uma rapidinho, coisa, porque né, eu no quero fundo. falar uma coisa com vocês também. Depois nós vamos fazer um negócio que vocês vão adorar. O nosso diretor Matheus está vibrando porque ele vai emplacar um joguinho dele. Mas antes, Olha, eu quero desmerecido. que você, ó, aponte, abre aí a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code, é o QR Code do R7. Você vai direto para o R7. Lá tem toda a informação que você quer a respeito do seu time, a respeito dos campeonatos, as tabelas de classificação, enfim, tá tudo lá. Outra coisa também, bastidores da notícia com Cosme Rimoli. Aliás, o Cosme fez aniversário ontem. Olha aí, Cosme. Parabéns, Cosme Rimoli. Ele fez que é aniversário. o melhor amigo do Neymar. Tem Santos ficou, também, hein? tem Tá também triste. Jorge Nicola, enfim.
Então, Grande aponte Bengola. a câmera do seu celular para esse QR Code e vá direto pro R7. Falar uma coisa para vocês. Você quer Nosso fazer dinâmica? diretor... Hã? Só uma coisa. Manda, dinâmica. manda. Podemos falar que o Dorival é o melhor técnico brasileiro em atividade aqui no Brasil? Não. Sabe, eu coloco 2. Desculpa, E não. talvez Você não sejam os acha que não é? finalistas da Copa do Brasil. Hã? Olha que loucura. Ó, o Switch Talvez os inteirinho finalistas- gritou aqui no meu ouvido. Não! Talvez, Quem os, que é? talvez os finalistas da Copa do Brasil sejam os 2 últimos técnicos da seleção. Técnico brasileiro. Dorival Vai, repete, versus Diniz, repete. isso é muito louco. Vai. Cara, se você Só pegar pra os não falar últimos anos, eu vou acrescentar. Se você pegar os últimos anos, o Dorival não é o melhor técnico brasileiro? Você diz o currículo, tudo que ele fez. Vai. Campeão Copa do Brasil com o Flamengo, Libertadores com o Flamengo, Copa do Brasil com São Paulo. Não, que São Paulo que era, né? Sim. Não era o melhor sim. São Paulo da história. Tudo bem. Aí Supercopa do vai Brasil. para a seleção, Não vai bem, Melito. não vai bem, e aí volta no Corinthians e leva o Corinthians limitadíssimo para uma semifinal. Tá. E possível título. Vamos comparar então. Felipe Luiz, Não. 1 ano de Flamengo. Esse ano, tudo bem, mas quem o Felipe Em Luiz? melhores condições, né? Bom, é verdade E também. pouco tempo a gente analisar pra botar nessa lista. Tá. Tira o Felipe Luiz, só pra gente pegar Renato Portaluppi. Não, eu acho que o Dorival hoje é melhor que Eu ele. também acho. Mas eu acho que o Dorival ele tá numa mesma prateleira, talvez hoje, atualmente, pegando nesses últimos 2, 3 anos, do Diniz. Que também conseguiu Tá um título bom. absurdo com o Fluminense. Mas aí é uma Diniz. discussão. Há uma discussão aí entre os dois. Eu coloco o Rogério Ceni nessa mesma discussão, Ah. porque ele tá num Bahia que agora tá ficando mais Rogério competitivo, Ceni. mas era mais E o limitado que ele conseguia ganhou ser com o Flamengo? dominante. Ele ganhou... É o brasileiro culposo, quando você não quer ganhar. Mas o Dorival foi demitido E porque aí no você entendimento tem do áudios Flamengo de ele também foi analistas campeão do assim. Flamengo falando coisas do Rogério. Assim, desculpa, pra mim o Rogério não tá no patamar do Dorival. O Rogério não. Não, eu também acho. Bom, vai, eu tenho que concordar. O Portaluppi a gente pode, beleza. O Diniz, eu falo nos últimos anos. Mas Tá. qual brasileiro que é esse? Mas eu não acho a discussão louca, tanto que são os 2 últimos técnicos da seleção, o Dorival e o Diniz. E isso talvez mostre como a gente tá defasado mesmo em técnico Aí é brasileiro. uma outra coisa. Porque os dois que foram pra seleção talvez sejam de fato os 2 melhores, então não foram tiros tão bizarros assim Eles da não CBF. são tão espetaculares assim. Mas eles ainda assim são muito abaixo do Ancelotti, por exemplo, ou do Mas Abel. Não é brasileiro, é. O Abel exato. vai lá também, porque tem as questões de Exatamente. repertório e tudo mais. Porque assim, a gente pode discutir os caras que podem chegar, um Guanais da vida daqui a alguns anos, até o Carpini, que eu acho Felipe que é um Luiz bom mesmo. técnico, o Felipe Luiz, que no já é mais começo de realidade. carreira, pelo amor de Deus. Mas eu acho que assim, gente, desculpa, cara. O Dorival, eu acho que a gente. Eu vou falar, só pra explicar. Eu sou amigo pessoal do Dorival, do filho dele. Não é por isso que eu tô dando esse comentário. Não é por isso. Se você me perguntasse há 4 anos atrás, eu não falaria isso. Mas eu acho que as pessoas às vezes desmerecem um pouco o trabalho do Dorival. E o quanto Total. de coisa ele conquista. Eu concordo isso. Não, sabe da Eu onde mesmo vem- falei que mesmo que ele ganhe a Copa do Brasil, ele não deveria continuar, mas não é por capacidade. Eu achei só que não porque deu é liga. irritante. Eu acho Não que deu liga com o o Corinthians, torcedor, entendeu? dependendo do clube, acho que vai ser diferente. Mas eu vou falar como corintiano. Mas eu acho que o São Paulino em algum momento sentiu isso também. O flamenguista não à toa, ele foi demitido do Flamengo que ganhou. O Dorival ele tem uma parada que é irritante pro torcedor do clube onde ele trabalha, que o Diniz também tem, que é diferente, mas, Mas que é o também... quê do Dorival? Cara, a mediocridade do Campeonato Brasileiro. Do mesmo jeito que ele é um rei de Copas, Ah, o Campeonato Isso Brasileiro aconteceu com o São Paulo é também. angustiante, assim. Você sente gastrite vendo o time do Dorival jogando o Campeonato Brasileiro. Põe esse corte, pelo amor de É Deus. desesperador. Ao mesmo tempo, é o cara que engatou 7 vitórias seguidas sem tomar gol na edição da Copa do Brasil. O Corinthians até agora tá com 7 vitórias, nenhum gol tomado na Copa do Brasil. Todos, entendi, aliás, a né? estreia do Dorival foi contra o Novo Horizontino na estreia do Corinthians na Copa do Brasil. Então, assim, não tem o que reclamar da campanha da Copa do Brasil. Só que aí eu acho que entra num debate de, pô, o quão medíocre é o Campeonato Brasileiro, daria pra ser melhor, não daria. E eu também nem acho que agora é o momento de entrar nessa discussão. Tipo, eu fiquei os últimos 3, 4 meses, desde que eliminou o Palmeiras, o Atlético Paranaense, pô, toda vez que eu vinha aqui no jogo era pra reclamar do Corinthians. Falar, olha que jogo horroroso do Campeonato Brasileiro, não sei o quê. Agora, que nas últimas 2 semanas de futebol do ano, tá mobilizado fazendo a sequência de 7 vitórias seguidas na Copa do Brasil, pô, esse é o momento de elogiar. Porque você pega o Abel, que talvez seja o melhor técnico dos últimos anos, se você pegar a média, cara, o Abel é freguesaço do Dorival. É. As pessoas falam do Rogério, o Rogério é freguês do Abel, agora o Abel é freguês do Dorival. Sim. O Bira, quando o Dorival tem um problema de saúde muito ruim, a esposa dele teve uma superação linda, e ele sai, ele vai pro Ceará, pô, ele ganha do Abel dentro do Allianz, é uma e loucura, o Palmeiras é campeão. Então, assim, o Abel é muito freguês do Dorival, mas muito. E não é possível que esse cara seja horrível com esses títulos. que Não, ele não, ganhou. não, mas eu nunca... gente, Não falei você, tô falando... Mas você sente que as pessoas falam que ele é eu horrível? sinto. Eu sinto. concordo com o desrespeito, eu sinto mais do mesmo. mais do mesmo, né? Ganhou, mas é só isso aí. Não, A galera bota o o Renato próprio- Gaúcho na frente dele. o próprio mérito dele é você Eu não ver acho. como ele consegue fazer um time, e não é só o Corinthians, né? Mas um time jogar bem Copa,
o formato Copa. É. Ao mesmo tempo, é isso que o Faraldo falou, da gastrite de Mas ver o o time. Flamengo, porque o São Paulo nem o Corinthians tem elenco pra ganhar um brasileiro. Então, se ele foca no que ele pode ganhar, eu acho que ele tá certo. Talvez o grande mérito seja enxergar o tamanho que você tem naquele momento. Exato, também acho. E conseguiu, acho que. É até irônico isso que eu vou falar, mas talvez conseguir mobilizar o elenco na medida certa pro que dá pra fazer. É o que eu tô E, dizendo. e isso é irônico porque, pô, no brasileiro, claramente, ele não mobiliza nada. Mas eu acho que é o que tem que fazer com esse elenco. Porque aí não é só o Dorival. Você fala do Dorival, mas, pô, o Corinthians do Ramon, cara, não é tão diferente o Corinthians do Dorival do Corinthians do Ramon é nos verdade. jogos em que tá todo mundo mobilizado. Inclusive, a escalação é muito parecida. E aí o Bira O esquema tem razão, tático é que muito ele fala parecido. E isso eu acho que diz muito sobre como o Dorival ele soube chegar no meio de uma temporada, mapear o que tá dando certo. Pô, beleza, isso tá dando certo. baita não vou mérito. passar- Isso é um baita então, mérito. É um Eu baita ia falar mérito. essa frase É um baita que mérito. o Rudy falou. Não que tô, não tô realmente- desmerecendo. Quem Não, eu sou eu sei. para falar o contrário? Realmente, o cara saber ler a situação e outra, né? Vamos combinar que no Corinthians o Dorival passou algo que acho que não passou em lugar nenhum, Pô. que foi todo bastidor, todo tumulto, Pelo amor toda de Deus, o Corinthians teve impeachment, troca de presidente, o diretor de futebol, Promessas o não executivo de futebol cumpridas. fritado o ano inteiro, porque tem conselheiro lá de 200 anos querendo Isso é, tem que voltar pro reconhecer. poder do futebol. Faltou uniforme, porque estão desviando o uniforme dentro do clube. Onde que o Dorival viveu isso? Porra, não loucura. existe, entendeu? Isso me lembra quando eu jogava no grupo escolar. Lá vou eu de novo. Não, não é nem isso. Roubava, porque aí mas não roubava o uniforme. Quando né? subiu o uniforme é porque alguém tava lavando, esqueceu de trazer. No caso do Corinthians, roubaram o uniforme. Já esqueci de Porra. levar a Mas camisa ó, você lavada. fez uma recordação interessante sobre ano passado com o Ramon Dias e ter algumas semelhanças, e acho que é até esse o diagnóstico do elenco do Corinthians, que não consegue elenco. focar em mais, porque não tem. Não consegue? Não Por quê? tem. Não sei. Eu acho que não consegue. Não tem porque de onde ano extrair mais. passado tava na Sul-Americana também, até a semifinal, e não mobilizou para ser. Em 2 semanas caiu da Copa do Brasil e da É. Sul-Americana. Aí arrancou no Brasileiro. Porque o objetivo era qual? Era conseguir embalar 7 vitórias no brasileiro e Não sair. consegue focar numa coisa porque É não É, tem. parece que não temos vai, problema de foco no Corinthians. É. Gente, o Vamos lá, Matheus, perdão. Matheus é o nosso diretor, cara. J-League. E ele fez um joguinho, ele tá Coreano. o J-League. E ele tá entusiasmado com esse joguinho. Tão entusiasmado que me colocou nessa roubada. Eu também vou participar. Vai dar bom, vai dar bom, O que Zé. que é? É um 11 contra 11. Nós vamos pegar o Sim. Cruzeiro e o Corinthians, porque a gente precisa falar do Vasco ainda, tá? Tá. Cruzeiro e Corinthians. E aí a gente vai fazer, eles dividirem em duas duplas. Bira e Rude, Ah. Landucci, Lucas Faraldo e Zé Luiz. Vamos ganhar, Birão. Ah, já era. Parceiro. E aí é É tipo... o Corinthians e os antes. velho. É isso, os dois corintianos e os dois anticorintianos. Futebol Clube eu achei um nome bom. É, anti contra. E o detalhe é tipo escolher futebol de final de semana. Tá na pelada? Quem você escolheu, eu não posso escolher mais. Exatamente. Ah, independentemente de quem seja. Perfeito. A gente tem que montar um time, só que cada um vai escolhendo um jogador. Se você escolheu o Neneca ou o Hugo Souza, eu já não posso escolher com o Bira. Já não pode mais. Então tá bom, a gente Entendeu? vai ganhar. Ah, outra fácil. coisa. Não existe ordem de tipo, tem que ser goleiro, lateral direito. Tá. Não, tá? Você escolhe o que você quiser. Se Posso quiser... escolher 2 goleiros, então. Problema de vocês. Pô, aí você vai sacanear. Aí Então você não tá pode roubando a escolher, minha ó, estratégia a de regra. Ele acabou de falar, não pode escolher gente fora de posição. Então, como é que nós Tá. vamos fazer? Vamos colocar uma arte na tela? É isso, Pô, meu virou a querido Kings Matheus? League, cheio de regra. Não, virou Taca Kings a arte League. na Nem o tela. juiz sabe Tá? o que tem que Virou fazer. Kings o- League. Aqui, ó. pô. Aí a gente vai assim, quer ver? Eu vou Com colocar a arte certeza na tá de tela. POC o E juiz. tem uns jogadores... Hã? É pra quem assiste Kings League. Por exemplo, você não pode pegar o Gustavo Henrique e tacar ali no gol, embora ele já tenha jogado uma vez no gol, tá? Pô, legal que dá pra ver a cara do jogador de longe. assim. Valeu, viu, Matheus? Eu Bela tenho, ó, sacada pega a essa ficha aí. maneiro. Tem uma ficha Não, eu já descolada. vi já, mas Pega, o Bira. pega. Bira, vamos Tá, lá. ó. Então, por exemplo, do Cruzeiro, Cássio, William, Fabrício Bira. Bruno, Vidalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Christian, Gabigol e Caio Jorge. Os dois já estão combinando lá e estão roubando, tá, produção? Não, Pezão. Você tá roubando. Irmão, quando começa jogo, eu sou No chato, Corinthians, é chato, né? Você é O Gabigol, competitivo. O Gabigol tá Eu sou fazendo aí. Aí, ó, Respeito. Hugo Souza, Matheusinho, Trap. André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Raniele Martinez, Do Carrillo, mês. Garro, Yuri Alberto e Depay. Quem começa? Para o Nós. ímpar. Nossa. Nós. Tá bom. Porque, Porque o Corinthians sempre tem ajudinha extra, né? Tá, O- mas, ó, o programa é meu. a Aqui gente vai ter que É, combinar um mas é. negócio. Não pode ter 2 trappers no mesmo time. Dois Tá, trappers, quem são de os jeito nenhum. trappers aí? O Memphis Depay e o A gente vai Gabigol. começar, Zé? Não, aí, Pô, aí virou nós Kings vamos League começar. mesmo. Só que assim, ó, a gente começa, então a gente escolhe um. Aí vocês depois escolhem 2, ok? É, tipo, Tá. E depois- Eu o prometo que draft eu não vou me daqui, estender então. em nenhum nome, só Vai. no primeiro. Fala. Só o primeiro eu vou dar uma Vai. argumentação. Depois Vai. o resto Tá, manda. pode me cortar. Eu escolheria o Memphis, se você Olha lá. concordar. Vamos de Memphis, vai. Agora Porque- fala o teu, por que que você ia falar do Memphis? Memphis Eu não. acho que o Memphis. Não, eu tenho Mas muitos não é pra amigos que acham que eu seleção, sou é pro hater Corinthians. do Memphis. E, Não, pô, você tem até a camisa da Holanda, velho. É. não é que eu sou hater. Eu tenho o Blues da Holanda também. Não é que eu sou hater do Memphis. E eu sou é que é meio frustrante.
E aí, falando como corintiano, é meio frustrante, e até como quem gosta de futebol, do futebol brasileiro aqui, é frustrante ver o potencial do Memphis, o que esse cara joga tecnicamente, e ele não jogar Tudo, em né? sequência, assim, ele não ser um cara regular. Né? Ele fazer um campeonato brasileiro, por exemplo, tão medíocre, com jogos tão bons pontualmente. Mas uma o Memphis, quando ele tá com a setinha pra cima, quando ele tá mobilizado, quando ele tá focado no Corinthians e não só na seleção, Irmão, cada pô, qual com o seu Neymar. ele faz esse... Mas é muito parecido mesmo. É, mas é muito. Melhor fisicamente É que o muito Neymar, mas é parecido. muito Quando parecido. o cara explica muito, nem ele tá convicto da Não, escolha. não, Eu tô ele muito convicto tá da super, escolha. ele sempre Fala falou aí, isso Birão. e eu concordo. Muito, muito. Eu concordo. A gente Memphis, vai vai. escolher. Não, Dois. ele tá explicando muito a escolha do Vai, Depay. É porque escolhe o dois. Memphis tem que ser o primeiro. O Memphis é o melhor jogador em atividade no futebol Mas é que nem brasileiro. se Pra tivesse gente não Santos aí, seria. eu ia escolher o Neymar e aí eu ia Não, ter que ficar me argumentando é. também. Ó, Porque todo mundo fica, pedindo- não, o cara Ó, acabou. só pra É, organizar. eu já sei, é isso. O Mateuzinho tá pedindo explicações curtas, porque senão não vai Não, dar mas eu tempo. prometi que Isso aí seria foi a pro única. Faraldo, Mas essa eu foi pro prometi, Faraldo. mas Legal, se eu ele sabia falou, que eu ia tomar essa Eu puxada de orelha. julguei Você já o usou, Memphis, já. E eu sabe o que usei. Ele falou, lembra que ele falou, quero falar uma coisa do Memphis, se der tempo. Sim. Falou, Ah, tá. vocês dois, Bira e Mas Rudy, só um negócio. escolhe dois. Se fosse uma discussão sobre campeonato japonês, J-League, eu duvido que ele ia estar acelerando a gente. Não, ele você ia não querer sabe um tudo que debate. ele falou aqui. Ele ficou perguntando que... Ele falou que a Intercontinental tinha que voltar pro Japão, tá ligado? Mas eu nem trouxe isso pra você. Mas isso eu concordo, Mas tá? ele tá com a blusa da Coreia, tão japonês que ele é. É, aí é complicado. Bom, Dois. vou Vai. meter bronca então. Manda ver, a Vai. gente já escolheu aqui. Cara, sei. é óbvio, né? Não tem o que fazer. Dois. É Fácil, o né? artilheiro do Campeonato Vai. Brasileiro, Vai, Caio vai. Jorge, e o nosso outro jogador é o melhor camisa 10 do Brasileirão depois do Arrascaeta, Matheus Pereira. Eu Toma sabia essa daí que a gente agora. Ia perder. a Ah, já gente vai ia assim, perder. vocês pegam dois. É, não, Vocês o isso- Zé pegam que falou, dois velho. agora. Agora a gente pega dois, tá? Tinha captado Então eu essa sugiro a gente já pegar um goleiro e aí... E o Matheus Gerig falou no Pô, mas ponto é que que tem os que dois escolher o goleiros são Trapper bons, Os pra dois jogar goleiros com são bons, outro então deixa o Trapper. goleiro pra lá. Não Não, precisa. não. Assim, só um ponto. Os Vamos dois lá. goleiros são bons. Eles já pegaram uma... Caramba, Caio Jorge eles pegaram. Ó, Eles pegaram o Caio Jorge e o Matheus Pereira? pegaram o Caio Jorge... Tá aqui, ó, na minha mão, ó. Eles pegaram o Caio Jorge e Matheus Pereira. Tá? Aí, Caraca, o Rudy é muito bom, velho. Memphis. Então, pegar Meticuloso. dois. Quem que você acha? Yuri Alberto, né? Yuri Alberto? Ah, Yuri Alberto. Alberto. Cara, vai ser muito bom que botaram dois corintianos daquele lado, os caras só vão escolher jogador do É, os Corinthians. caras é. Porque eles acham que o Corinthians tem um top 5 elencos do Brasil. Matheus Pereira? Sabia? Sim. Eles falam, meu, o melhor elenco do melhor 11 inicial do Brasil é o Ó, nós vamos Corinthians. garantir dois que a gente quer. Yuri Alberto e Garro. E assim temos o trio Gin. Olha Aí lá. fizemos o trio. Sabia, já li. Os caras, mano. O que Manda foi ver, Birão. agora? Ó, toma uma Meu, canetada. vocês só Birão, escolhem acaba com jogador eles, do né? Corinthians. Ué, e tem Joga quantos também do, pra tem mim. quantos do Cruzeiro no time de Então, vocês? posso fazer agora? Vai lá. Vai. Então a gente vai acabar com a zaga de vocês, porque a minha zaga é Gustavo Henrique e Fabrício Bruno. Toma aí, Pode vai. jogar aí. Vai lá, ficou sem graça. Eu sabia. Toma essa Toma essa caneta. daí, Ó, ó. gente, tá tendo agressão. Ele me jogou uma tampinha de caneta. Estratégia, porra! Aqui é a estratégia. Tudo bem. O Fabrício bem. Bruno também não tá essas coisas. Ah, o Fabrício tá bom. tá Ah, não, avaliando. fica Você aqui, ó, acabou você de quer o dizer, André acabaram de Ramalho, criticar você quer o ele. André Ah, Ramalho. vale Criticaram, Kaká, mas vai. falaram que ele Vai tava Vai com o abalado, Kaká e o Vocês Tchoca. falaram que ele tava abalado. Vocês criticaram falaram- ele faz 10 Esses minutos. dois falaram que Escolhe ele o tava Kaká abalado. e o Tchoca, Não, então, tudo bem, pô. mas ele é... Caramba. Lucas Romero. Pega Lucas Olha Romero. lá, agora eles querem escolher um do Cruzeiro. A gente foi bem, porque Lucas agora os Romero, volantes peraí, não atrapalha, a gente não atrapalha vocês. O problema é de vocês, Quem que cara. a gente vai pôr do lado? Nossa. Putz, os dois laterais do Cruzeiro são melhores. Né? É, pode pôr. Vai. O Kaique ou o William. É que eu por gosto William. dos dois do Corinthians também, mas... Não, vamos de William e Romero, vai. Tá. William e Romero, produção. Tá Romero! Romero! Paulo Romero! Não, mas eles Tem um Romero no escolheram nosso o time, né? Angel Romero. Eles escolheram o Angel Romero. Pode trocar aí. Romero! Como é que Tá. é? Vai. Romero! Não, vai, faz então o Tite. falando Romero, os então nossos. vamos escolher então, com muita alegria, Hugo Souza, pra tua cara ficar de idiota. Os Você corintianos acha que eu os tô triste de ter o corintianos vão Cássio? ter que escolher o E Cássio. Lucas Silva, É, Hugo gente, Souza é. e Lucas Silva, um Gente, time eu ia escolher o experiente. Cássio antes até. Toma essa daí, ó. Toma essa daí, não. meu amigão. Tem problema nenhum. Bira, nós Aliás, estamos não precisa jantando escolher o ele. Cássio. Estamos por causa de jantando. nós, Esse time tá nosso ligado? tá bem melhor. Vamos escolher dois outros, vai. Porque aí o goleiro é O cara nosso, tem o cara. triozinho Não pode aí, escolher- mano. pode É. escolher o Cássio, mano. Eu colocaria o Carrillo. Sim, Carrillo. Também E? pode colocar o Carrillo. E, peraí. Lateral direito, mas... Nossa, eu meteria o Ranieri de volante junto ali com o Romero. Então vai, Uma Pode. boa dupla de volantes. vai ir. Carrillo e Ranieri. Ranieri! Faz aí, Titi, faz Ranieri. Peraí que o Romero sumiu, voltou.
Vocês vão com... Vai. Nossa, tá difícil agora, hein, Rudy? Ficou só uma turma desprovida aí. Temos um problema. Tá, temos um problema com o Raniel. Ele sumiu. Por quê? Porque Que isso? ele foi até Ele não o- É vida Ele vida quer- real, né? É vida real. não- Ele não quer cair no time ruim que Peraí, vocês não, fizeram. não. Assim O como no Raniel- Mineirão, peraí, assim peraí, como no peraí. Mineirão, Sumiu, quarta-feira. ótimo. Temos um... Não, mas a gente pode colocar mesmo que ele foi abduzido pelo departamento de artes. Cara, muito Tá. bom, Raniel. O Raniel sumiu. Sumiu. Ah, a O vida Raniel- imita a o arte, Raniel né? saiu do A grupo. arte imita a vida e vice-versa. Aí eu não sei como é que a gente faz, Matheus. Agora me perdi. Agora são dois pra eles. É, são dois pra ele. A gente Ah, conta o mano. Raniel. O Raniel não tá lá, mas tá no nosso coração. Aí é Mas em algum momento comigo, ele vai velho. voltar, não é possível. Não, é porque senão não dá se a gente escolher outro. Tá, escolhe outro, não o Raniel, vai. Aqueles já escolheram Ué. esse, né? Então Vai, pode, vai. vai cair com ele. Mas vai ficar faltando um jogador, então. Não no vai final. ficar faltando um jogador, Matheus? Vai ficar faltando um jogador aí. É, Legal, boa dinâmica, Matheus. Parabéns. vocês deitaram aí. Acertou. Quando Não, a acho gente que em algum, vai momen- lá em e algum acho que momento não vai ser voltar, eu surpreendido. acredito. Eu tô torcendo pra em algum momento ele voltar. Bom, Vai lá, eu vou Birão. escolher então. Escolha Vai. os dois de vocês. Nosso lateral esquerdo, Kaique Bruno, monitorado por Carlo Ancelotti. E o nosso volante, José Martínez, Martínez. especialista em chutes de fora da área. Martínez E Expulsões. expulsões. É, fique claro. Chutes de fora da área e expulsões bestas. E entrar na mente de determinados jogos. E foi É, contra o Cruzeiro. foi muito bom. E outros Então, jogos o sem Raniel entrada tá na com a mente. gente mesmo, tá, gente? Só esclarecendo. É que se a gente colocar ele, vai desaparecer o outro ali que vai ser subtraído. Mas então estamos com o Raniel, tá? Ok. Ô, louco, ele trocou, mano. Mandou bem, mano. É, não, mas é só pra representar, é um fingimento. É o Raniel. legal, tá? legal, Matheus. É o Raniel. Legal, eu contrato o Martínez e você me dá o Raniel. Aí é. Eu também tô incomodado com essa troca aí, não seja por isso. Ô, mas agora eu acho que não tem muito mais pra onde ir. Não tem, né? Pra Porque onde correr, assim. A gente vai com. A gente tá sem lateral, né? É, mas Falta um lateral. mas vai ser o Bidu, né? Bidu, né? Ó, Ó, vai o Bidu ser, tá bem. vai ser Bidu, vai ser André Ramalho. Se bem entendi por não poder mudar de posição, né? A gente vai com o Bidu, André Ramalho, Ficar no Djalma. zagueiro até agora, Tem que velho. escolher dois só. É cara. dois. Não, É dois. tudo bem, mas tanto faz a ordem. Vocês não vão poder escolher os que vão sobrar pra gente? Ó, Então, Matheus Bidu, Pode ser o isso Bidu e o Vidjalba aí. Bidu e Vijalba, vai pra nós aqui. Aquele chega do gol, velho. Bidu e Vijalba. E depois vai ser o Ramalho e o Cássio, Mateuzinho. porque não vai ter mais outra posição pra preencher, né? vai lá. Vai? E o nosso time ficou melhor, Zé. Vai lá. Ah, ficou super melhor. Esse ataque muito melhor que o do Caio Jorge, Matheus Pereira Pô, e eles se, Gabigol. eles se enfrentaram Vocês têm que escolher aí. mais três. Deu algum... Eles se É, enfrentaram Gabigol e quarta- Mateuzinho. Tudo torto isso, Gabigol e Mateuzinho. Não, Gabigol. mentira, Gabigol e Cássio. Pronto, vai o Cássio jogar Não, lá. não, que isso, velho? Gabigol e Mateuzinho, brincadeira. Tá, Gabigol e Não, Matheus. não, não. era? Christian e Mateuzinho. Não, Christian, então, Mateuzinho. Christian, desculpa, era o Bira que ia falar. Christian e Mateuzinho. Tira o Gabigol. Mas depois vocês vão pegar o Gabigol. Não, Lógico que Christian e vão. eu Mateuzinho. vou pegar o Cássio pra jogar de centroavante ali na área. Não, e pra nós falta o quê? O Cássio. Falta o Cássio pra nós, não é? Apenas ele. Cássio pra nós e Mateuzinho pra vocês. Cara, a gente pegou os melhores jogadores do Corinthians, Rudy. Ótimo. Ah, e os... Não, não, não. Nós pegamos Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro, para. Posso falar? Pegamos os três melhores. Jantamos eles, ô Bira. Jantamos Não ele. jantaram pô. nada, olha lá. Mas tem que inverter Aí, o Raniel, tem esses que inverter o caras Raniel. trabalham Passa muito o com fake time, news. exatamente. Que nem a mão do Memphis, que não foi mão e ele não foi mão do Memphis. Não, Tem que não inverter foi. o Raniel Foi bom ainda e também, o Martins velho. aí. Vamos repassar os times, quer ver? Ó, o meio do Faraldo, tá? Cássio no gol, William, André Ramalho, Meu Deus. Bijalba e Bidu, Essa Raniel, zaga aí é É. 4 Romero, Daniel e Romero, baita dupla. Meu Garro, Deus. Carillo, Memphis e Yuri. É louco, velho. Olha como ficou muito melhor. Mais ou menos só o ataque. De resto, As velho. pessoas não É. estão vendo, mas lá fora do estúdio as pessoas estão gritando. Se a gente fizer silêncio, a gente vai ouvir. Deixa eu ver. Quer ver? Ó. Faz silêncio. Tá, não ouviram porque a parede não É, fala. o William nem é torcedor do Agora, Cruzeiro, que ele o de titular. vocês. Agora eu vou falar o de vocês. Não, Atenção. na boa, a Ah, zaga agora dos você vai caras falar é melhor. quatro Souza. gols por jogo. Mateuzinho, Olha a tristeza de ver o Fabrício, Bruno, Gustavo Henrique Ah, isso é- e Kaique. Acabamos Zaga- com você nessa Não, essa linha de defesa não toma gol. Martins, Lucas Silva, baita volante. Christian, Matheus Pereira, Meu Deus. Gabigol e Caio Jorge. Cara, tá muito melhor que o de E você. eu ainda trocaria o Gabigol pelo Arroio. Se você quiser, queridos e queridas que estão no nosso chat lá, Desimpedidos, tá? Vai lá pro YouTube, tem o chat. A gente tá colocando isso. Pode votar pela enquete. Qual dos dois ficou melhor? Zé Faraldo
ou o time Rude e Bira? Eu não quero induzir a nada, mas olhando daqui, eu vejo que até na disposição o nosso está muito melhor, hein, No Faralto? 4-4-2. Muito mais O equilibrado. seu mais 4-4-2 é agradável. mais 4-4-2 aqui. O nosso 4-4-2, ele é Posso mais falar? compacto quando defende e muito mais aberto quando ataca. Sabe o que é o melhor? Dizendo que o Hugo Souza vai pra Copa É. e falando que preferiu o Cássio. Falou que Eu prefere- não Vai disse que eu entender preferia. o argumento Não, do Quem cidadão. disse que, Não, não, não. é. Quem disse que Ah, preferia é o Zé. muito Eu louco, disse que velho. pra mim tanto faz. Os caras falam que o André Ramalho tem a especialidade de terminar toda a jogada no chão. E Não, aí, vocês mano, foram bem na sacada foram da bem. dupla de zaga. É, Isso a eu dupla de concordo. zaga vocês foram Agora, o melhor. goleiro, pra mim é Porque eu tanto ia pegar faz. o Gustavo, mas não, aí... passa o Caio imediatamente. Não, sim. 21 gols no Vamos falar de Campeonato Vasco e Brasileiro. E aí, Fluminense? na semifinal, o Memphis aqui, ó. Cabeça, mão, gol. É Passa nóis. a mão, né? Ó, Gol. Copa do Brasil, Vasco Fluminense. Jogaço, hein, Zé? Vamos lá, o Vasco venceu o Fluminense de virada, né? O Serna abriu o placar, uma jogada ensaiada, mas o Ryan e Serna o é Peguete muito bom viraram jogador. o jogo Bom. pro Gigante da Colina no segundo tempo. Vocês viram que o Ryan bateu uma falta rapidinho ali, foi ligeiro, cara, e Por que aí... ele disputa a bola nessa falta que ele sofre a falta de quem? Do Fluminense? Porque esse jogador do Fluminense que faz a falta nele, se fosse o Daron capitando, não ia acontecer. Ele ia parar, ele não ia Ia deixar o parar, Ryan bater é. rápido. Botar. Mas foi muito bom, porque o jogador do Fluminense ele faz a falta no Ryan, ele cai, tipo, fingindo que se machucou fazendo a falta. O Ryan levanta, toca e o árbitro não cai na cera do jogador do Fluminense. Deixa seguir. Ele deixa seguir. exato. Aí o jogador do Fluminense que faz a falta e tenta fazer uma cera, Lasca-se. se lasca, porque aí o Fluminense fica com o jogador a menos, desmonta completamente a defesa Verdade. do próprio time. O E o Verratti Vasco faz a entra virada. por trás ali, né? Recebe o lançamento. Gente, coloca os números na tela aí, quer ver? Vamos colocar Um absurdo de gol. Vasco 2, Fluminense 1. Jogaço. Olha só, posse de bola do Vasco foi maior, 57-43. Finalizações foi maior, 13-11. Chutes ao gol também foi maior, 4-3. Escanteios teve mais, 8-6. Passes 430 contra 334. Faltas 3-7 do Flu. Pouquíssimas faltas no clássico, hein? Cara, pelo menos nos números, o Vasco foi muito melhor. Eu vi o jogo muito rápido, sem muita atenção. Mas eu acho que o Vasco deu um nó no Flu, né? Acho que de segundo novo, né? tempo, né? Segundo, é. O primeiro tempo eu achei que o Vasco começou mal, na verdade, e aí, não à toa, o Serna aproveita ali numa boa jogada, faz um belo gol. Roteiro parecido com aquele jogo que a gente É, cobriu pelo total. Brasileirão no Maracanã. Mas o Bira, você não achou que no Total. primeiro tempo Vasco o ganha do Vasco teve um mérito que foi: calma, tá tudo bem, tá só Não, 1-0. Eu acho que sim, acho que em outros momentos da história do Vasco, esse gol teria destruído o time, a moral, ia ter tomado mais. Mas é um time cascudo, né? Acho que isso que vem mostrando, apesar da inconstância, né? E nessa reta final de brasileiro, principalmente, ter ido muito mal, né? Ter feito uma campanha bem pífia mesmo. Você pegar os últimos 10 jogos do Vasco, é uma vitória e 9 derrotas. Tomando goleada. Tomando goleada, verdade, é jogando muito mal. A vitória foi contra o Inter. só, né? Sim, só que eu acho que tem, querendo ou não, jogadores ali também com o Fernando Diniz, né? Ele é um cara que consegue, no motivacional, trazer o foco para o jogo, trazer o objetivo, e eu achei que montou bem ali a equipe, é isso, não se desesperou, e no final ainda teve algumas boas surpresas. Eu gosto muito dessa escalação com o Andrés Gomes na ponta. Eu tava falando aqui com o Neguerê, né, que é um amigo nosso aqui da N Sports, que é vascaíno, roxo. Eu E vi, ele tava falou- numa festa ali, Tava velho. numa festa. Falou que vai ser preso se o Vasco for pra final, que para o jurídico já ficar sabendo. Mas eu falei para ele do Andrés Gomes, ele falou: aquele pontinha desprovido de inteligência que todo time precisa ter. E eu acho que, enfim, é caricato o jeito que ele falou, mas dá para entender. É esse jogador de velocidade, e eu acho que ele é um cara que consegue quebrar linhas de um jeito que o Vasco não tinha esse jogador, né? Tanto que o Ryan era o jogador que acabava jogando deslocado para tentar ser uma velocidade e tudo mais. Gosto muito dele, acho que o Nuno Moreira vem fazendo também jogos Uma importantes. temporada É boa. um cara inteligente ali, que junto com o Coutinho, quando se entendem, fazem acontecer mesmo o meio de campo do Vasco. Tem jogadores interessantes. Mérito total, acho que do time mesmo, o Fernando Diniz e jogadores ali para conseguir essa virada ali no finalzinho, né? E tem uma coisa que eu lembro muito bem, quando o Diniz chega no Vasco, um dos primeiros pedidos dele, acho que o Vasco contrata bem, né, nessa janela. A dupla de zaga, por exemplo. Melhora foi o time, né? contratada. Sim, bem melhor. Cauã Barros, O né? Cauã volta do Barros América volta, Mineiro. né?
O Que é próprio o volante, Andrés não é? Gomes. É. Jogou muita Muito bola. bom, muito bom. O Andrés Gomes mesmo também é contratado nesse meio do ano. Acho que metade do time titular do Vasco é outro do meio do ano pra cá com a janela. Mas a permanência do Ryan foi um pedido do Diniz, assim, ele chega e fala, ó, e a diretoria do Vasco já tava considerando vender o Ryan no meio do ano, porque, pô, o menino tava estourando, precisava fazer dinheiro. O Diniz exige que, ó, beleza, eu venho, eu fico, Mas mas tem que manter o Ryan. E ele já tinha feito algo parecido com o John Kennedy no Fluminense. Cara, É. isso é muito uma marca registrada do Diniz, assim. Falando sobre É o muito Ryan, bonito ver dar certo, né? Como falando tá sobre o Ryan, os dois técnicos, tanto o Zubeldia como o Diniz, falaram a respeito do Ryan logo depois do jogo. Roda os dois técnicos, vamos ver. Boa noite. Me parece que los dos partidos fueron parejos. Ellos tuvieron la virtud de convertir. Tienen un jugador muy desequilibrante, a mi entender, que es Ryan. Y después han sido muy parejos los dos partidos. Quedan 90 minutos y bueno, vamos a ver quién pasa a la siguiente fase, ¿no? Nosotros estamos con toda la ilusión y vamos a trabajar para pasar, porque no es 90 minutos, son 180 minutos. Para eso está en la serie y tenemos que definir acá con más torcedores nuestros que ellos. Siempre la mentalidad para cerrar una serie, por supuesto, tiene que ser ganar. E bueno, vamos em busca disso, de um triunfo. Não, na verdade o Veguetinho já tinha 30 minutos no segundo tempo, né? O Ryan jogou bem o segundo tempo inteiro. No plano inicial já era para o Ryan participar mais do jogo, ele é um jogador muito decisivo e desde que eu cheguei aqui eu procuro fazer com que o Ryan participe o máximo possível do jogo, porque ele tem um poder de decisão muito grande. Pois é, os dois enaltecendo o Ryan, você viu que o Zubeldia fala que o jogo foi equilibrado, mas que tem um fator desequilibrante, que é o Ryan. O Ryan, acho que daqui uns, se bobear, ele já vai aparecer no Zenit, 6 meses depois, volta pro Flamengo ou pro Palmeiras. Não, sei lá. A chance de Flamengo é grande. Pelo amor de Deus. Sei lá, né? Porque esse é o destino de talento, geralmente. Sai, Não, bate, total, o vai pra Paulinho Rússia. foi pra Alemanha, voltou pro Palmeiras. Mas Vai, vou falar uma voltou coisa, pro a Galo. torcida do Ah, Vasco, voltou naquela pro Galo, arrancada né? na arrancada do Vasco, quando Nossa, ele tem a verdade. sequência maluca ali com o Diniz antes de começar a perder, a torcida já tava querendo um monte de jogador do Vasco na seleção, né? O Leonardo Jardim, Não, o próprio- Vascaíno é emocionado. o Ryan, próprio o Vascaíno Coutinho. tava emocionado, lembra? Sim. Na entrevista que ele colocou. Não, eu lembro de Vascaíno Mas- falando, se tiver mais 10 rodadas, o Vasco é campeão brasileiro, velho. E Mas é aí, que tava- e isso os é o caras legal, perderam pô. uns 9 Mas aqui engatou acho que 5 jogos, Por isso que não vitórias ganhou. seguidas, 6 vitórias seguidas, assim. É, Era perdeu loucura, 9 mas seguidos depois. Depois, loucura. Mateuzinho, coloca, por favor, os números do Ryan. Precisamos falar de Ryan. Quer ver? Taca ali, Sim. só pra gente Nesse ver. momento da arrancada do Vasco, pô, o Ryan tava jogando mais bola que o Caio Jorge, que chegou a ganhar chance na seleção. Isso na Copa do Brasil, né? Artilheiro da Copa do Brasil ao lado do Caio Jorge. 9 jogos, 8 como titular, 5 gols, 144 minutos para marcar, 28 finalizações, 15 no gol, 60% de conversão de grandes chances e 42 duelos ganhos. Bira, você sempre falou do Ryan, me fala um pouquinho dele. Não, é que o Ryan ele tem uma mudança muito fundamental para essa decolagem mesmo dele em números até e em aproveitamento, tudo que é a mudança de posição, né? Ele estava jogando como um ponta direita. Então jogava o Verratti centralizado, o Ryan aberto pela direita e o Nuno Moreira aberto pela esquerda, muitas vezes. O que aconteceu? Que o Diniz mudou isso, né? Agora a estrutura do Vasco ela é diferente. Ela tem o Andrés Gomes na esquerda, com o Ryan centralizado, com liberdade de ir para a direita, cair para a direita, chegar no facão, né? Aquele movimento que Sim. todo mundo fala, né? De atacar o espaço vazio, né? A bola vem de um lado, o atacante do outro. E além disso, você coloca o Nuno Moreira como um meia junto com o Coutinho. Então, o time começou a ter muita bola para esses jogadores. E o Ryan, ele tem a seu favor uma coisa que fazia muito tempo que eu não via num camisa 9 assim, que é a explosão, né? A velocidade. Ele é um cara que, além de forte, ele tem O moleque é forte. essa primeira corrida dele, né? Os primeiros 3 segundos muito rápidos. Ele não é desprovido de inteligência. Ele não é desprovido de inteligência, não, ele é muito inteligente e muito de posicionamento. Eu acho que aí foi a grande virada, inclusive, do Vasco na temporada. Quando o Vasco começa a jogar bem, é quando o Vasco tem essa movimentação do Ryan mais por dentro, fazendo gol de cabeça, atacando a área, né? Chutando dentro da área, e não mais ele buscando bola ali no corredor com o PH, né? E Verratti, Pela cabeça direita no Verratti. e cabeça do Verratti. Então eu acho que essa foi a principal mudança da equipe do Vasco, que fez o Vasco ficar competitivo, óbvio,
com as chegadas das contratações, eu acho que isso tem que ser levado em consideração, porque de fato muda muito você ter a dupla de zaga de agora e a dupla de zaga que vinha sendo escalado, né? Você tinha o João Vitor, que era odiado pela Nossa, torcida você do lembra que teve Vasco. dedo na cara, E aí, de torcida, né? repente, virou o Robert Renan e o Terans, né? O Terans, né? Não é Terans. Não, é o Carlos Não. Cuesta. É o Cuesta, o Terans é o É que os outro dois são Carlos, colombiano. né? Carlos É, Teran Carlos e Teran Carlos e Carlos Cuesta. Cuesta. Mas o Cuesta também, que O vem Cuesta do é um achado Galatasaray. absurdo. Ele É, e tá vem do Galatasaray. Mas se eu não me escondido. engano, ele é uma passagem muito curta do Galatasaray. Ele é um colombiano que faz a carreira É. inteira dele jogando na Bélgica. E aí o Vasco acha esse cara que tá super certo, chega, não sei se no auge da carreira, acho que não, mas assim, Mas fazendo a diferença, bem. E o Robert Renan no auge até aqui da carreira dele. É. E os dois com capacidade de sair jogando com os pés, Muda coisa que muito. o Vasco não tinha, Não com os tinha. dois zagueiros que não tinha confiança nenhuma, né? Nenhum. Imagina o João Vitor. O João Vitor até que era bom quando estoura no Corinthians, mas na circunstância de Vasco, com zero confiança, a torcida querendo matar ele, cobrando. A história do protesto lá no CT que bota o dedo na cara dele. Ele nunca ia ter confiança pra sair jogando com o Diniz, por exemplo. Total. Faz É. uma diferença Foi, eu absurda. falei, né, do bater, voltar e tal, mas o Robert Renan era do Corinthians, bateu, voltou pro Vasco, né? Foi pro Ah, não, ele Foi pro passou no Inter Inter. primeiro. Foi no Passou no Inter, Inter, é verdade. Aí foi Robert execrado Renan. lá, porque bateu Arabi. pênalti de cavadinha. É E... Ah, Aí verdade, entra também caiu o em psicólogo desgraça. Fernando Diniz, que falou: não, o cara é muito bom, eu vou conseguir reconstruir a mente Cara, é dele muito bom. ali. Como é que fala o Diniz? O cara é muito bom, é um ótimo jogador. A gente botou pra ser atacante. Caralho, bom demais. É muito bom, né? Muito bom. É um Gente, deixa eu falar, antes da gente terminar, eu quero colocar a agenda do futebol essa semana, que tá lotadona, ó. Tá muito legal, quer ver? Coloca na tela aí. A gente tem, no sábado, às 14h, o Flamengo pegando Piramides, né, pela Copa Intercontinental. Aí a gente tem, no domingo, olha que interessante os dois horários, tá? A Copa do Brasil. Primeiro jogo, o Corinthians às 18h. E logo depois, às 20h30, Fluminense e Vasco. Acho que eles fizeram isso porque o Corinthians jogou antes, na quarta, e o Fluminense jogou. Não sei se muda, né? Ah, acho que 2 horinhas, não. Né? A gente tem ali Corinthians, primeiro jogo 1-0 Corinthians, segundo jogo 2-1 E para tem uma coisa o no Rio que nenhum Vasco. time vai se deslocar fora da cidade, né? Por É. isso que o jogo também pode ser mais tarde. Os dois times vão jogar em casa. Ah, verdade, é mais Verdade. tranquilo Os Zerina jogam operacional, fora. né? Bom, gente, que sejam excelentes jogos, claro que eu tô torcendo pro meu Corinthians, Ingresso esgotado já. já tá querendo. acabou, né? Torça pelo futebol, Zé. Eu torço pelo futebol, mas eu considero o Cruzeiro melhor. Não, não vem falar que é favorito. Não é Não, mais Zé, favorito. desculpa, hoje Chega, o Corinthians é o favorito Claro da Copa que do Brasil. É, Se Zé. vai ganhar ou não, eu não sei, mas Sem é. molecagem, Zé. O Corinthians e Vasco é o favorito pra chegar na final, o Corinthians é mais time que o Vasco, então o Corinthians é o favorito. Se vai ganhar ou não, eu não sei. Mas Não o sei. Corinthians é o Sim, favorito hoje. concordo. Mas enfim, né? Sei lá. Gente, deixa eu falar uma coisa. Toca aqui, porque nós ganhamos a dinâmica no nosso chat com 66% dos isso? Cadê? A nossa GLX, escalação foi cadê? melhor. Essa Tá mídia lá. Rio São Paulo Confia. Ô, o corintiano Confia. voltou porque tinha um ataque de pai. aí. Não, pelo amor de Deus, Quem que velho. decidiu o jogo? O Não, Caio a gente- Jorge, artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro do claro. Brasileirão, Mostra os pra caras ele. preferem o... E ganhou o quê? Simão. Depay, Ganhou o quê? E artilheiro o, da o Copa Coisa ganhou o quê pelo- agora ainda? Ganhou do Nada. Cruzeiro do Caio Jorge, pô. Aqui, ó. Ganhamos. Ah, Pelo amor de Gente, Deus. muito obrigado acredito você nesse que número. ficou com a gente. soberba precede a queda, hein, rapaziada? Não, mas eu tô falando do Os caras jogo. estão querendo derrubar A a gente pela soberba dinâmica. Pela precede a dinâmica, queda. eles querem pegar a Eles tão dinâmica. querendo dar um nó e na falar- gente. Não, eu acho que o sobra Cruzeiro. agora vai... Cruzeiro é favorito. Cruzeiro é Vai dar favorito. Ah, é, sim. Obrigado, Bira. Obrigado, Rude. Obrigado, Valeu, Faraldo. Zé. Muito obrigado você que ficou com a gente até aqui no Joga nas 11. Zé Luiz les diz. Beijo. Tchau.